receber você aqui no SBT Brasília Primeira Edição. A partir de agora, seguimos juntos com as informações aqui do DF, do entorno e conversando sobre tudo o que acontecer pelo mundo e for repercutir na nossa vida. Eu sou Viviane Costa, vamos começar a edição de hoje? Teve alta do hospital o garoto de 12 anos que foi agredido e enterrado vivo em Novo Gama. Kátia Gomes. Exatamente, Viviane. Ele passou por cirurgias depois de ter sido brutalmente agredido e hoje pela manhã, depois de uma semana, ele recebeu alta do hospital. O menino de 12 anos deve chegar na cidade aqui hoje à tarde e a mãe deve prestar depoimento na delegacia. Já, Kátia, a gente vai continuar com o nosso giro de repórteres aqui. Um funcionário é espancado e torturado pelo patrão. A violência injustificada começou depois que ele teria furtado a loja em que trabalhava. Maicon Leão. Isso mesmo, Viviane, ele ainda foi estuprado. A gente traz daqui a pouco os detalhes dessa história na delegacia. Esse funcionário confessou ter furtado ali 2 equipamentos da empresa em que trabalhava, que teria despertado essa fúria e, claro, toda essa agressão injustificável por parte do patrão. A gente conta os detalhes daqui a pouquinho. História absurda, viu? Até já, Maicon. Um motorista de aplicativo que sofreu um assalto durante a corrida e foi esfaqueado 5 vezes. Tayane Mello. Pois é, Vivi, a gente pode dizer que ele nasceu de novo, viu? Ele tá bem machucado, mas daqui a pouquinho ele vai conversar com a gente. Eu vou trazer todos os detalhes dessa história de terror aí, né? Cada vez mais a gente vem relatando essa insegurança que os motoristas de aplicativo têm sofrido. Até já, Tayane. E olha só, funcional áureo do ano, não entendeu? É isso, um supermercado em Samambaia premiou um cachorro vira-lata que vive visitando o estabelecimento como um funcionário do ano. E a gente vai contar essa história, o prêmio para um cachorro vira-lata que virou um xodó do local. E hoje é terça-feira, 13 de junho, também conhecido como Dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Se você passou o Dia dos Namorados em busca de um par, aproveita, a gente vai mostrar ao vivo a movimentação na festa do santo com a tradicional distribuição daquele pãozinho, Bento. Tem missa de hora em hora hoje, hein? Até de noite. Essas e outras notícias você acompanha agora. Vem comigo? Bom, vamos começar com essa notícia porque você lembra do caso do menino de 12 anos que estava desaparecido e foi encontrado com vários ferimentos nas proximidades ali de uma escola pública em Novo Gama? A gente comentou sobre isso bastante ontem aqui. Ele teve alta do hospital. O menino foi agredido, praticamente enterrado vivo, porque ele estava todo encoberto com terra, folhas secas. Um caso que precisa de muitas respostas e nós vamos conversar agora com a repórter Kátia Gomes, que acompanha esse caso. Ela vai conversar também com o delegado que está à frente dessa investigação. Kátia, boa tarde para você. Olha só, a polícia já tem alguma pista do que aconteceu com esse menino? Oi, Viviane, boa tarde mais uma vez para você, boa tarde para todo mundo. A polícia já tem, sim, uma pista de quem possa ter sido esse homem suspeito desse crime, só que a polícia ainda está investigando para confirmar essa autoria. Como você disse, esse crime foi na semana passada, na segunda-feira. A mãe desse menino de 12 anos chegou em casa e foi informada pelos outros filhos de que o menino estaria desaparecido. Nesse mesmo dia, ela registrou uma ocorrência de desaparecimento e continuou procurando o filho ali na região. Na manhã de terça-feira, esse menino foi encontrado pelo próprio irmão. Ele estava bastante machucado, muito sujo e ele teria declarado ali para a mãe que tinha sido agredido por um homem e logo depois ele desmaiou. E quando ele acordou, ele estava ali com terra em cima dele, pedaços de madeira, folhas secas, né? Ele estava ali parcialmente enterrado e com poucas forças. Ele ainda conseguiu caminhar um pouco, mas depois ele acabou sentando no chão, descansando, não conseguia mais levantar e foi nesse momento que ele foi encontrado pelo irmão. A família levou esse menino para a UPA, né, trouxe aqui para a UPA de Novo Gama. Logo depois ele precisou ser transferido para Goiânia porque o estado de saúde dele era considerado grave. Ele passou por 2 cirurgias, teve trauma no crânio, trauma também na região torácica. Então, por isso, ele ficou ali praticamente uma semana
internado no hospital, né? Esse é o resumo desse caso e agora a polícia, claro, está investigando quem cometeu esse crime. E para falar sobre esse caso, vou conversar agora com o delegado Taylor Brito, que está aqui ao meu lado. Delegado, uma boa tarde, muito obrigado pela sua participação. A polícia, né, está investigando a mãe, ainda está em Goiânia, ele recebeu alta hoje de manhã. Vocês estão aguardando que ela chegue aqui em Novo Gama para ouvir o depoimento dela? Então, recebemos a informação agora pela manhã que o adolescente vítima, né, dessas agressões recebeu alta médica e está a caminho de Novo Gama. Assim que ele chegar no município, iremos realizar a oitiva dele, dos familiares, para tentar analisar essas informações junto com outras quanto ao suspeito que a polícia já conseguiu identificar. Então, foi identificado esse suspeito, mas, claro, tem que confirmar se, de fato, ele é o autor desse crime. Sim, temos uma suspeita de um indivíduo através de algumas imagens colhidas no local, mas essa informação ainda tem que ser confirmada. E a gente necessita da oitiva da vítima e de seus familiares para poder confrontar essas outras informações e concluir se trata desse suspeito, se esse suspeito é realmente o autor ou não. Delegado, quais são as linhas de investigação? Porque ontem a gente tinha falado que poderia ter sido ali uma tentativa de homicídio, poderia ter sido talvez uma agressão física, né, ou até mesmo um abuso sexual. A polícia ainda não tinha certeza do que tinha acontecido. Você já tem uma linha de investigação? Surgiram muitas informações informais a respeito do que haveria ocorrido. Em princípio, não podemos afirmar se trata de abuso sexual ou não, teremos que aguardar os laudos periciais. Estamos tratando o caso como uma tentativa de homicídio, mas nada impede, com o decorrer da investigação, que a conclusão seja outra. Delegado, eu dei um resumo desse caso, falei as informações que a nossa produção conseguiu apurar. O que a polícia já sabe de fato, né? O que teria acontecido naquele dia? A notícia que a polícia recebeu foi que o menor foi agredido e encontrado pela sua mãe todo machucado na rua. Ele relatou que as circunstâncias, que ele estava com outro indivíduo e esse indivíduo o agrediu. E não temos detalhes ainda sobre o que ele declarou para a mãe dele. Por isso a gente necessita realizar a oitiva para poder confirmar esses dados e confrontar com outros elementos que a gente colheu na região. A família falou que ele teria ido em um local buscar material reciclável para vender. Essa é a informação também que a polícia recebeu. Porque segundo os familiares, ele às vezes fica próximo a um colégio Caíque, aqui no bairro Pedregal de Novo Gama, colhendo materiais para reciclagem. E a última vez que ele foi visto foi nessa região, por isso que as investigações focaram nessa região do Caíque, do colégio. É um caso até que chama atenção, né? Esse fato inusitado, um menino de 12 anos sendo espancado dessa forma, porque ali aparentemente como não é adulto, não é briga por, não sei, de repente ali um ponto, drogas. Então é um fato que realmente chama atenção aqui da delegacia. Com certeza, e é um fato que pode surgir linhas de investigação, como do abuso sexual, e conforme informações que recebemos, ou mesmo de alguma briga entre eles por coleta de reciclagem. São inúmeras linhas, mas é complicado a gente declarar isso por não ter nada comprovado ainda nos autos em relação à confirmação da linha de investigação. Vocês devem ouvir a mãe, testemunhas também? O caso está em apuração, e o mais importante nesse caso seria o depoimento da própria vítima, detalhes com quem que ela estava e o que aconteceu. Como ela recebeu a alta médica hoje, até o final da tarde ou amanhã, essa diligência será realizada com o fim de dar um norte maior à linha de investigação aí do caso. Detalhes sobre o estado de saúde o senhor não sabe ainda, né? Não, a única informação que os familiares passaram para a gente é que o estado de saúde é estável e que recebeu alta nesta manhã. Passou por 2 cirurgias, segundo o médico, o caso dele era grave, mas então aparentemente ele conseguiu já rápido, em menos de uma semana, já se recuperou. Sim, chegou no hospital, tratando-se de um caso grave, com traumatismo, mas após o procedimento cirúrgico ele se estabilizou e recebeu a alta nessa manhã. Tá certo então, delegado, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Viviane, é um caso ainda complexo, a polícia ainda está tentando confirmar o que de fato aconteceu. E para que isso aconteça, como o delegado disse, é fundamental o depoimento, principalmente da vítima, do menino de 12 anos. Ele que vai conseguir dizer se quem foi que agrediu ele, se ele conhece essa pessoa. Como o delegado disse, eles tiveram acesso a uma imagem de circuito de segurança que identificou um suspeito. Então,
um menino de 12 anos, ele deve fazer essa identificação para confirmar se de fato essa pessoa que aparece na imagem foi a mesma pessoa quem agrediu ele, Viviane. Kátia, obrigada pelas informações. Esse é um caso que a gente vai continuar acompanhando, porque realmente trouxe aqui para a gente muitas dúvidas, né? O que aconteceu com esse menino, um menino de 12 anos que estava ali caminhando perto de uma escola, de repente é agredido, depois praticamente enterrado vivo ali, né? Cheio de terra, de folhas secas em cima do garoto. E graças a Deus ele conseguiu, então, sair dali, pedir ajuda. E agora a gente tem essa notícia boa também, que ele teve alta do hospital. E agora vai passar por todo esse processo, né? De contar ali para a polícia o que ele passou, o que ele viu, enfim, para ajudar nessa investigação. E a gente, claro, vai continuar acompanhando. Obrigada, viu, Kátia? Agora, olha só, gente, no Guará, um motorista de aplicativo foi esfaqueado depois de reagir a um assalto. Isso foi durante a corrida. Ele foi esfaqueado pelo menos 5 vezes pelo criminoso que se passava por passageiro. A repórter Tayane Mello tem mais informações. Tayane, boa tarde para você. Quer dizer que o motorista, na verdade, ele resolveu reagir quando ele percebeu que esse assaltante estava com uma arma de brinquedo. Pois é, Vivi, isso mesmo. Foi tudo muito rápido, né? Boa tarde a você, boa tarde a todos. O suspeito sacou uma arma do banco de trás do carro e mandou o motorista descer do veículo. Quando ele desceu do veículo, eles desceram do veículo, o motorista percebeu que era uma arma de brinquedo. Então ele resolveu reagir, mas ele não contava que o suspeito estivesse com um canivete. Foi então que ele levou as 5 facadas, como você falou, né? 2 nas mãos e 3 superficiais nas costas. Ele tá bem machucado, está impossibilitado de trabalhar. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, mas antes eu vou dar todos os detalhes de como que tudo isso aconteceu. Tudo foi na última sexta-feira, né, por volta das 9 horas da noite. O motorista pegou esse passageiro em Ceilândia com destino ao Guará. Então, a viagem, de acordo com ele, foi tranquila. Eles até foram conversando. Ele não suspeitou em momento nenhum que iria sofrer uma tentativa de assalto, né, ia ser ameaçado do jeito que foi. O rapaz, né, segundo ele, o autor tinha 24 anos, aparentava ser simpático, estava trocando, né, conversas, nada aparentava, nada identificava essa pessoa como um suspeito, Vivi. Quando ele chegou ao destino final, o homem anunciou o assalto. Então ele estava no banco de trás e aí aconteceu todo o episódio que eu narrei agora há pouco. Ele ameaçou o motorista com uma arma falsa, o motorista acabou reagindo, ele estava armado ainda com um canivete e acabou levando as facadas. Esse suspeito chegou a gritar por socorro na hora que o carro parou. Ele chegou a gritar por socorro numa tentativa de inverter a situação, numa tentativa de se vitimizar. Então tinham pessoas próximas ali ao local, as pessoas ouviram e quando as pessoas se aproximaram do carro para ver o que estava acontecendo, elas perceberam que ele, na verdade, era o culpado. Então foi o momento que ele tentou fugir, mas as pessoas conseguiram segurá-lo até a chegada da polícia. A equipe da PM, que estava fazendo um patrulhamento de rotina pelo local, ficou sabendo da ocorrência, foi até o local. Chegando lá, a equipe percebeu que o autor também estava ferido. Perguntou a ele o que tinha acontecido, então o motorista também deu a versão dele, né, e tudo mais. Todos foram conduzidos à delegacia, só que chegando lá na delegacia, um agente achou melhor que o autor fosse conduzido a um hospital antes dos demais procedimentos a serem tomados, né, Vivi? Então, ele foi conduzido ao hospital, ele estava machucado também porque ele chegou a entrar numa luta corporal com o motorista, né, todo mundo ali acabou se machucando. É claro que o motorista se feriu bem mais, né? Ele foi vítima de 5 facadas, imagina, ele nasceu de novo, como eu disse agora há pouco, a situação foi muito grave. Ele não precisou ficar internado, como eu disse, mas ele está aqui extremamente machucado e esse autor, Vivi, ele já foi liberado, ele está em liberdade provisória. Então, eu vou conversar agora com o motorista, a gente não vai identificá-lo, ele preferiu não se identificar, justamente pelo fato desse autor já estar liberado, ele teme pela vida da filha, da família, né, da filha que está aí por vir. Então a gente vai conversar com ele para contar como que foi tudo isso sem identificá-lo.
Boa tarde. Como é que foi tudo isso? Você estava me contando que ele tentou se vitimizar mesmo depois de te dar as 5 facadas. Ele ainda teve essa coragem, né, de te ver ali no chão, machucado, e ainda se vitimizou. Você não percebeu nada durante a corrida, ele não aparentava nenhum comportamento estranho. Não, boa tarde. Assim, a gente saiu da Ceilândia, foi sentido Guará. E assim, por ser no Guará 1, próximo às Girafas, eu não pensava que seria um assalto ali, né? Mas ele já conhecia a área, ele já sabia onde ele queria ficar, que era próximo à estação, querendo ou não. Ele correu sentido da estação, pegaram eles correndo sentido da estação. Quando eu e ele entrou em briga corporal, nós dois, foi a hora que ele começou a gritar, se vitimando, querendo ser a vítima. Só que quando a população chegou, que viu a situação toda, ele correu. E aí foi aonde um cara num carro conseguiu alcançar ele, pegar ele. E aonde a guarnição do 15º passou e pegou ele. Ele estava tentando roubar o seu carro? Ele queria roubar o carro. Ele botou eu pra descer e ficou dentro do carro. Foi quando eu percebi que a arma era de mentira e já peguei e efetuei golpes nele tentando tirar ele de dentro do carro. Entendi. E aí ele acabou sendo liberado, por isso que a gente não está te identificando, porque você teme agora pela sua vida. Como é que você pretende, se você pretende voltar a trabalhar como motorista de aplicativo? Como é que está essa insegurança no dia a dia? Você já sofreu algum tipo de agressão a esse nível, tentativa de assalto? Então, assim, é uma coisa bem arriscada, até porque a Uber não passa informação pra gente, diz que tá tudo sobre a justiça, quem pediu a corrida foi outra pessoa. A pessoa conversou comigo, por favor, não cancela, eu tô te aguardando aqui na parada, entendeu? Então, assim, fica uma coisa muito indelicada, a gente não sabe, assim, a gente precisa trabalhar, entendeu? A gente tenta trabalhar honestamente, mas, assim, tá muito complicado, a gente não tem uma posição da Uber direito até agora, diz que se a justiça precisar, eles dão a informação pra justiça, mas pra gente não passam nada. Então eles não deram nenhum tipo de suporte, só vão se pronunciar diante da justiça? Até o momento sim. Me passaram 0800 para mim tentar falar com eles, para eles me ressarcir o valor da medicação que eu tô gastando. Mas você tenta ligar e não consegue falar com ninguém. E como que estão os seus machucados? Você estava me mostrando aqui quando a gente chegou, né? Quanto que você tem gastado aí? Qual tem sido o seu prejuízo? E prejuízo maior ainda porque você está impossibilitado de trabalhar. Como é que está sendo aí esse dia a dia seu desde a sexta-feira que tudo aconteceu? Então, pra mim tá super complicado, né? Porque assim, não tem como eu trabalhar, pra dirigir agora tá horrível. O pé machucado, meu pé tá com pus, os pontos na mão pra fazer qualquer coisa. E como foi nas 2 mãos, tá terrível. Minhas costas sinto muita dor porque a gente entrou em briga e tudo, assim, caímos no chão e tudo, se machucamos. E assim, tá terrível, né? Gastei com medicação e tal e até agora nenhum suporte da Uber. Quanto que você gastou mais ou menos com a medicação? Já gastei em torno aí de 100 a 120 reais de medicação já. E para não ter nenhum retorno da Uber, né, diante disso tudo, quanto tempo você trabalha como motorista de aplicativo? Na Uber tem em torno de 2 anos, mais ou menos, que eu trabalho com ela e tem 4 que eu rodo na 99. Isso nunca tinha acontecido? Nunca tinha acontecido. E você estava comentando comigo também a sua indignação pela autuação desse suspeito, né, por roubo. Você acha que deveria ter uma outra qualificação do crime? Sim, com certeza. Querendo ou não, foi uma tentativa de latrocínio, né? E aí só colocar como roubo diversos, não foi só um roubo diversos. Ele tentou tirar minha vida, ele, querendo ou não, furtou o meu carro, porque eu que tirei ele de dentro do carro, entendeu? E assim, era pra ter uma ação maior, não teve uma ação nenhuma, assim, roubo diversos. Roubo diversos é uma coisa que não age com a vida de ninguém, entendeu? E é uma coisa que está sujeita a acontecer, como aconteceu contigo, está sujeita a acontecer com todo mundo. Como você disse, estava num percurso que não era de risco, era um local que não era de risco, mas aí agora fica essa insegurança, né? Você tem pretensão de voltar a trabalhar com o Uber? Você está traumatizado? O que você pretende fazer? Então, assim, eu tô tentando aguardar, esperando essas lesões passar, esfriando minha cabeça, ver o que realmente eu vou fazer, porque, assim, trabalhar, querendo ou não, a gente precisa, né? Mas assim, a insegurança tá muito grande, não tem mais local, não tem mais dia, não tem mais hora, não tem nada. Um amigo meu foi assaltado às 6 horas da tarde aqui no Riacho Fundo 2. Então assim, não tem mais horário, não tem mais nada para assalto. Entendi. Então você pede aí
um apoio da plataforma, porque a plataforma ela deve dar um apoio também, assim como dá ao passageiro, também deve dar ao motorista, né? O que fica aí de apelo seu para essa situação não se repetir com outros motoristas? Eu acho que a plataforma, por ela cobrar quase a metade do que a gente ganha, eu acho que tinha que ser uma plataforma bem mais específica, bem mais segura, entendeu? Saber quem é um passageiro, saber o que ele... qual é se ele tem antecedentes criminais ou não. E assim, não aconteceu o que aconteceu comigo, né? Porque assim, eu pedi pra plataforma o nome da pessoa que solicitou a corrida. Não me passaram, disse que se a justiça pedir, eles passam, mas que eles não podem passar e tudo. E assim, essa pessoa tá aí, ela vai pedir novamente. Então isso pode acontecer comigo, com qualquer pessoa. Você não teve informações de que... É porque é difícil, porque você falou que a pessoa não pediu no nome dela, né? Então, você tem... A Uber te deu alguma informação se essa pessoa que pediu a corrida foi banida da plataforma? Você teve algum retorno com relação a isso? Tive, porque eu fui parar na delegacia, né? Aí o que acontece? O suporte da Uber me ligou perguntando o que tinha acontecido, eu falei todas as informações, eles falaram que temporariamente ia ser bloqueada a conta da pessoa. Mas não é uma coisa de ser temporariamente. Se a pessoa tá ali para fazer uma coisa dessa, eles vão bloquear temporariamente. Então, quando desbloquear, ele vai fazer com outra pessoa, gente. Seria uma questão de banir a pessoa da plataforma, né? Porque foi uma tentativa de latrocínio, como você disse. Foi uma tentativa de latrocínio e ele todo momento falava, eu vou te matar, eu vou te matar. Se eu não tivesse brigado com ele e ele corrido, ele teria me matado. Você me falou aí, né, da insegurança agora, você tá para ter uma filha. Um filho. Filho. Tô pra ter um filho agora e assim, a minha esposa já fica preocupada de eu rodar, a minha avó fica preocupada, a minha família em si toda tá com medo de eu rodar agora, entendeu? Até porque eu trabalho muito para pegar e dar um carro assim, lá vão ter pra um ladrão, não. Eu não teria coragem de entregar, reagir mesmo, eu sei que não aconselho ninguém a reagir, mas assim, é difícil, é complicado, não é fácil. Então você deixaria aí a mensagem de não reagir também, né? Sim, não reajam, gente, porque assim, parece cena de filme, é uma coisa muito rápida, acontece que a gente nem vê. E você nasceu de novo, né? Sim, com certeza. Porque se pega, a perfuração ia direto no pulmão. Muito difícil mesmo. Vivi, olha, diante dessa situação, a gente deixa aí o apelo, né, às plataformas, como ele falou, não teve nenhum apoio, nem emocional, né, não teve nenhum apoio digno aí, ele estava até relatando sobre a questão do preço, que as plataformas cobram quando tem que cobrar, mas não tem dado esse suporte aí aos motoristas de aplicativo. A gente sabe que essa situação tá ali, pode acontecer com qualquer um, com passageiro, com motorista, e aconteceu com ele, por sorte ele está aqui comigo agora conversando, porque como ele disse, poderia ter sido uma perfuração, poderia ter atingido o pulmão, mas aí felizmente essa história teve um desfecho bom, né? E aí agora fica aí esse apelo para as plataformas. Ele quer falar mais alguma coisa? Eu tive que agendar na plataforma para poder ir ontem lá, para poder entrar em contato com eles, porque eles não me ligaram mais, me mandaram mensagem nem nada. Eu tive que agendar para poder ir lá. Ainda tem que agendar para você poder ser atendido, senão você não consegue ser atendido. Para poder relatar tudinho, ver tudinho, o reembolso da corrida, porque eles estavam me cobrando ainda o valor da corrida, porque como foi em dinheiro, eles estavam me cobrando que eu pagasse o valor que o cara pagou para mim, sendo que ele não pagou. E você, além de estar machucado, além de estar ferido, traumatizado, ainda teve que ir lá, ainda teve que... ia ter que pagar o valor. Ia ter que pagar o valor. Mas aí o retorno que eles deram foi rápido? Não, tenho 3 dias úteis para eles fazer o retorno da corrida ainda para mim. É muito complicado mesmo, né? Olha, Vivi, depois dessa situação a gente fica aí, né, fazendo esse apelo, deixando aí esse alerta para todo mundo também não reagir. A gente sabe como é perigoso, por mais que tenha sido uma arma falsa, notado uma arma de brinquedo, como ele mesmo, né, o conselho de quem passou por essa situação, não reagir ao assalto. A pessoa pode ter uma arma escondida, como foi o caso dele, então fica aí esse apelo. Vivi, volto com você. O funcionário precisa trabalhar se sentindo seguro, né, numa situação como essa. A empresa precisa ali ter algumas regras ali para ajudar um motorista a trabalhar com mais segurança. A gente sabe que muitos vivem ali naquela angústia sem saber quem está entrando, né, o passageiro que está entrando ali. E principalmente numa situação como essa, em que ele foi vítima de um assalto, ainda não contar com esse apoio na hora que está precisando, né? Obrigada, Tayane. Que bom que, felizmente, ele está aí bem para poder contar essa história para a gente, né? E fazendo esse alerta também para o cuidado na hora de passar por um assalto, não reagir, porque poderia ter sido muito pior.
Obrigada, viu? Agora, uma situação trabalhista absurda, assim, que poderia ser resolvida na justiça ou entre as partes e acabou virando um caso de polícia. Olha só essa história, um funcionário pediu adiantamento de salário para o patrão. E aí ele negou esse pedido. Esse funcionário, então, teria furtado materiais do estabelecimento, uma furadeira, algumas ferramentas. E aí o patrão descobriu. E o que ele fez? Ele tomou uma medida violenta e descabida. Ele fez uma sessão de tortura com esse trabalhador nos fundos da loja. Ele foi espancado, abusado sexualmente e abandonado depois dentro de um tambor que a gente vê aí nessas imagens. Bom, o repórter Maicon Leão está na delegacia que investiga o caso e vai conversar com a gente agora. Maicon, boa tarde para você. Olha, essa história é inacreditável, né? Porque, assim, nada justifica tamanha crueldade. Sim, Viviane, boa tarde para você, para todo mundo aí de casa. Uma situação que teria se resolvido ali na justiça, até mesmo entre eles ali, que, como você disse, virou agora um caso complicado ainda mais para esse patrão, que era uma situação ali de dentro da empresa. Esse colaborador, inclusive, procurou a Polícia Civil para denunciar o caso e aqui na delegacia, Viviane, ele confessou ter furtado esses materiais, cerca de 2 equipamentos ali dessa empresa e que o patrão teria descoberto essa situação e chamado ele nos fundos ali da loja, onde, acompanhado de outros 2 homens, teria dado início a essa sessão de tortura. Quem vai explicar para a gente os detalhes desse caso é o delegado que está aqui ao meu lado, o Thiago Boing. Delegado, então a própria vítima procurou a delegacia para relatar o que tinha acontecido ali. Boa tarde. Boa tarde, é isso. No início do mês passado, a gente teve esse caso aqui, fomos surpreendidos pela vítima, que estava bastante machucada, com os olhos roxos, e procurou a delegacia relatando esse fato. Ela afirmou que trabalhava nesse estabelecimento aqui no setor de indústria, pediu um adiantamento de salário para o patrão, ele não deu, ele acabou furtando ali alguns objetos, coisa pequena ali da loja, e o patrão descobriu. Tendo descoberto, ele se juntou a outro funcionário e um parente, pegou a vítima, levou para os fundos da loja e iniciou as torturas. Foram muitas agressões físicas, violações sexuais, inclusive, e espancamentos. Subtraíram o aparelho celular da vítima e deixaram ele ali quase desacordado. Colocaram dentro de um tambor, carregaram esse tambor e levaram até a M-Norte aqui, onde deixaram ele ali em via pública para ser socorrido por populares. Delegado, essas imagens que a gente vê na tela agora, que é justamente desse carro branco com uma carretinha, naquele momento em que o carro passa, esse homem já está ali dentro daquele tambor? Sim, a gente percebe que eles estão com dificuldade de carregar o tambor bastante pesado, arrastam ali, colocam do outro lado da rua e vão embora, largando a vítima ali a ser socorrida por terceiros. Ele é abandonado ali na calçada, todo machucado, ele chegou a apanhar ali por parte desses 3 homens, chegou a ser estuprado, inclusive, lá na empresa? Sim, durante as torturas eles pegaram um pedaço de madeira e inseriram no ânus dele por 2 vezes. E, inclusive, a gente foi feito o exame de corpo de delito que confirmou essa agressão. Além das agressões, como o senhor falou, rosto machucado, corpo machucado? Sim, o rosto bastante figurado, os olhos roxos. Assim, estava praticamente desacordado, como a gente vê no vídeo, a pessoa socorrendo ele ali, tirando ele de dentro do tambor. E aí, Viviane, esse caso estava sendo investigado e agora a 17ª Delegacia de Polícia conseguiu prender esses 3 homens que aparecem ali no vídeo, né, delegado? Sim, a gente realizou o cumprimento de uma prisão de 2 deles, um ainda está foragido. A gente está buscando realizar diligências aí para localizá-lo. Importante salientar que eles vão responder por roubo, por estupro e também pela tortura. Uma coisa, como você falou, que era fácil ter sido resolvida, procurasse a justiça. Então acabou gerando uma situação bem mais complexa do que o suposto furto ali, que era só procurar a delegacia que a pessoa ia responder. Viviane, é o que a gente fala muitas vezes, onde a pessoa quer resolver a situação ali com as próprias mãos, que a gente sabe que não é o certo, não é justificável, e agora a situação para esse contratante, esse patrão ali, vai ficar ainda pior, porque no caso o funcionário responderia pelo furto, vai responder também agora, mas o patrão vai responder por furto, estupro, entra furto ou roubo nesse caso? É roubo, né, delegado? Por conta da agressão ali, ele acaba levando o celular desse funcionário, né? Sim, em razão da violência, da tortura, vai responder pelo crime de roubo, estupro e a tortura.
Ou seja, a situação ficou bem pior para esse patrão, Viviane, e como a gente disse, 2 deles já foram presos ali, apreendidos, na verdade presos pela Polícia Civil, um deles já foi identificado, mas segue foragido. Quem tiver informações pode ajudar a Polícia Civil entrando em contato pelo 197, mas, delegado, é impressionante aquela imagem que a gente vê o carro andando ali, para e saber que naquele tambor ali tinha uma pessoa já praticamente desacordada. Exatamente, é uma imagem chocante mesmo, a gente vê ali, a pessoa estava desacordada, a gente não sabe nem se eles tinham consciência se a pessoa ia sobreviver ou não, em razão da gravidade, então é algo que complicou muito uma situação que seria fácil de ser resolvida, né? É bom esclarecer que o rapaz vai responder também pelo furto que ele cometeu, isso não isenta a responsabilidade dele, mas a gente não pode, cada um, fazer justiça com as próprias mãos, senão a gente vai virar um faroeste, né? Então a lei está aí e tem que ser cumprida por todos. Era o que a gente ia comentar agora, Viviane. Apesar de toda essa situação dele ter se tornado vítima ali da agressão, de toda essa história, ele também vai responder aqui na delegacia pelo furto. Ou seja, nessa situação todo mundo vai responder por alguma coisa ali, né, delegado? Sim, todo mundo vai responder, só que o fato bem mais grave vai ser imputado ao patrão. Que era a vítima inicial. Exatamente, como eu já disse, estou repetindo, poder ter resolvido, procurando a delegacia, relatando os fatos. E a pessoa acabou se colocando numa situação muito difícil. Perfeito. Delegado, só para quem está em casa entender, então no momento em que ele chama esse funcionário ali para os fundos da loja, um outro funcionário participa dessas agressões, e quem seria esse terceiro homem? É um parente dele, então a gente acredita que ele premeditou, ele de alguma forma se juntou com essas pessoas e já levou ele ali na intenção de praticar esse crime. Quando ele chega aqui na delegacia, a vítima ela já chega contando, inclusive, toda a motivação que teria acontecido. Sim, a vítima esclareceu, assumiu que praticou o furto, já conhecia as pessoas ali da empresa mesmo, tanto o parente como o outro funcionário, e aí prontamente já identificou todo mundo e relatou o ocorrido. Delegado, obrigado pela sua participação aqui no SBT Brasília, primeira edição. E Viviane, a gente reforça mais uma vez sobre a importância de, teve qualquer problema, qualquer situação como essa, o que você faz? Entra em contato com a polícia, chama a polícia, registra um boletim de ocorrência, não tenta fazer justiça com as próprias mãos, porque a situação pode ficar ainda pior. No início ali, esse patrão teve o prejuízo de 2 equipamentos levados, foi lá, tentou fazer justiça, na verdade agrediu, acabou cometendo um crime, trocou de lado, né? Passou a ser um criminoso nessa situação, agora está preso, vai responder ali pela agressão, pela tortura, pelo estupro e também pelo roubo, já que no meio daquela situação ele toma o celular do funcionário. A situação ficou bem pior para ele, né? Nossa, vou te contar, viu, Maicon? Pensando aqui, né, totalmente, perdeu a razão. Né? E como é que pode? Porque foi premeditado, quer dizer, ele saiu, voltou depois, acompanhado, para cometer esse tanto de crime. Óbvio que o funcionário não estava certo em furtar ali, né, alguns equipamentos, só porque não tinha conseguido ali um adiantamento, porque o dono da empresa também não é obrigado a dar esse adiantamento para o funcionário, mas o que ele fez com esse funcionário, totalmente descabido. Obrigada pelas informações, viu? Agora, olha só, a Polícia Civil do DF foi até Minas Gerais prender um homem de 33 anos por um esquema criminoso repleto de ostentação. Ele é suspeito de aplicar um golpe de mais de R$1,5 milhão em um supermercado daqui de Brasília. Depois de desviar os valores, olha só, esse homem foi curtir a vida e torrar esse dinheiro em Dubai, nos Emirados Árabes, uma cidade conhecida por ser um dos destinos turísticos mais caros do mundo. Bom, essa operação, batizada de Vida Louca, foi desencadeada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos. A prisão desse hacker, conhecido como Portuga, foi hoje lá em Governador Valadares, em Minas Gerais. Ele foi preso em flagrante por posse de munição de fuzil calibre .556. A polícia cumpriu também outros 4 mandados de busca e apreensão. E aí, durante as buscas, a polícia apreendeu telefones, computadores, notebooks, munições e documentos bancários. A fraude começou a ser investigada em novembro de 2021, a época do golpe. Olha só quanto tempo de lá para cá, né? Os investigados teriam desviado mais de R$1,5 milhão de recursos de um supermercado e de uma empresa de vale alimentação para uma conta bancária falsa, usada para financiar essa viagem de luxo aí que a gente está vendo nas fotos lá para Dubai. Eles vão responder agora por furto qualificado pelo uso de recursos cibernéticos, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com penas que podem chegar aí a 25 anos de reclusão. Bom, não valeu a pena curtir a vida lá não, né?
E temos falado nos últimos dias sobre a importância da proteção à mulher vítima de violência doméstica. No DF, temos alguns abrigos públicos que acolhem mulheres vítimas de violência. Só que alguns deles não estão em boas condições. Faltam políticas públicas, fiscalizações mais eficientes e espaços com mais estrutura para poder receber essas mulheres. Vamos ver na reportagem, é de Amanda Mustafa. Ele começou me batendo, começou com enforcamento. Saí, botei medida protetiva e continuou as mesmas coisas. Tanto que dessa outra vez eu pensei que eu ia morrer. Um local que deveria acolher quem carrega as marcas da violência doméstica e teve a coragem de denunciar, fugir com a roupa do corpo para salvar a própria vida. Essas imagens mostram as condições precárias de um abrigo que acolhe mulheres que dependem da proteção do Estado. O local chega a receber quase 40 famílias ao mesmo tempo, mesmo sem estrutura. Depois que eu descobri que tinha casa, que ajudava mulheres, eu saí a roupa do corpo. Não pensei 2 vezes. Cláudia é assistente social. Atende vítimas de violência doméstica há 20 anos e diz que as denúncias são constantes. Para ela, a situação dos abrigos do DF é mais uma forma de violência. Essa mulher chega a ter um abrigo e o abrigo está insalubre, colocando essa família ainda mais em situação de vulnerabilidade. Inclusive com relatos de que preferia estar na casa, sofrendo violência doméstica. Além das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, a legislação brasileira também garante o acesso a casas-abrigos para mulheres em situação de violência doméstica extrema e dependentes menores de idade. São locais com endereços sigilosos destinados àquelas que sofrem ameaças graves e constantemente são perseguidas pelos agressores. Pela lei, durante o período em que estiver no abrigo, a mulher deve receber apoio psicossocial para que possa reestabelecer a própria vida. Procuramos a secretária de Desenvolvimento Social do DF, responsável pela gestão do abrigo, que mostramos no começo da reportagem. A diretora de acolhimento das sedes explica como é feita a fiscalização nas unidades. As casas que existem e que executam o serviço de acolhimento são casas na comunidade. Então, elas têm diversos padrões de funcionamento. Todo esse padrão ele é acompanhado sistematicamente pela pasta por meio de visitas e organização dos espaços. Essa advogada ressalta que a falha do Estado revela que há um longo caminho para garantir a proteção efetiva a essas mulheres. A mulher tenta sair desse ciclo de violência, ela busca essa proteção do Estado e quando ela não encontra, realmente ela pode voltar ao caminho do seu agressor e ser vitimada no feminicídio. Nós, mulheres, precisamos de política pública de qualidade, com eficiência, que acolha, que proteja, que seja um abrigo humanizado. Um novo caminho, uma nova chance para que essas mulheres possam ressignificar a própria história. Eu arrumar um serviço, arrumar minha casinha, voltar a minha vida normal. A gente fala tanto sobre essa possibilidade, de ter esses abrigos. É uma fuga das mulheres que estão passando por uma situação tão difícil em casa e eles precisam realmente estar numa condição adequada para poder recebê-las, para que elas possam recomeçar. E a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro, se reuniu hoje de manhã para definir a lista das pessoas que serão convocadas e convidadas para poder prestar depoimento. Bom, a repórter Natália Fruê, do SBT Brasil, acompanha toda essa movimentação lá no Congresso Nacional desde cedo e conversa com a gente ao vivo. Oi, Natália, boa tarde para você, bem-vinda, bom ter você por aqui. Conta pra gente, alguns nomes já foram aprovados por aí? Oi, Vivi, boa tarde para todo mundo. Bem, levou mais de 2 horas a discussão entre os deputados e senadores, os 32 integrantes da CPMI do 8 de janeiro, sobre como votar 285 requerimentos que estavam pautados, porque a oposição queria que eles fossem votados de forma conjunta e sem dividir o que era ou não divergente em relação à proposta da base do governo. Por quê? Porque a oposição sabe
sabe que é minoria na CPMI do 8 de janeiro e que, portanto, não conseguiria, por exemplo, votar um dos requerimentos que quer trazer Flávio Dino, ministro da Justiça, aqui para ser ouvido pelos deputados e senadores que fazem parte da CPMI. Então, isso se estendeu. Agora, nesse momento, a discussão é sobre 2 requerimentos da base governista. Entre esses requerimentos que estão em discussão está a convocação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Como a base do governo tem maioria, ele deve sim ter que vir se explicar aqui para a CPMI do 8 de janeiro, porque Mauro Cid acabou detido pela Polícia Federal depois daquela operação sobre a fraude em cartões de vacinação, e aí a Polícia Federal teve acesso a outras conversas entre Mauro Cid e integrantes, assessores do governo da época, da gestão passada, que mostram aí que sim, o ajudante de ordens de Bolsonaro poderia ter ajudado a discutir uma reação ao resultado da eleição de outubro do ano passado, em que o presidente Lula saiu vitorioso. Aquela famosa minuta do golpe que foi encontrada na casa de Anderson Torres, ministro da Justiça de Bolsonaro, e que depois foi secretário de Segurança aqui do Distrito Federal, e que por causa do 8 de janeiro acabou sendo preso, quer dizer, porque ele era o responsável pela segurança aqui do Distrito Federal, e em 8 de janeiro houve falha, por parte da PM do Distrito Federal, que liberou a esplanada dos ministérios, e com isso aqueles integrantes, aqueles manifestantes que estavam lá no QG do Exército acabaram conseguindo se aproximar da Praça dos Três Poderes, e aí o resultado a gente já conhece, com a destruição das sedes dos Três Poderes, inclusive aqui o Congresso Nacional, onde a gente fala agora. Essa derrota da oposição lá sobre votar todos os requerimentos de forma conjunta, a diferença de votos foi de 9 votos. Então mostra que a oposição vai ter sim uma dificuldade de emplacar suas vontades nessa comissão mista de inquérito. E aí existe uma preocupação por parte da oposição, porque primeiro, quando o governo disse que não queria, porque queria tratar da pauta econômica, a oposição quis. E agora esses parlamentares, principalmente parlamentares considerados aqueles da ala bolsonarista, temem o resultado dessa CPMI, porque os parlamentares terão como fazer quebra de sigilo telefônico e bancário de pessoas acusadas de envolvimento com os atos do dia 8 de janeiro, e isso pode respingar, inclusive, nos parlamentares, Vivi. Obrigada pelas informações, viu, Natália? A CPMI às vezes acaba sendo ali também uma troca, de interesses ali para saber se vota alguma coisa ou não. E a gente vai acompanhando, viu? Uma ótima tarde para você. O presidente Lula fez a primeira transmissão pela internet hoje de manhã para discutir assuntos do governo. A live Conversa com o Presidente Lula abordou temas como relação com o Congresso, educação e reforma agrária. Vamos ouvir alguns trechos? A primeira live foi numa mesa no salão do Palácio da Alvorada. O presidente respondeu a perguntas do jornalista Marcos Uchoa. Abordou diversos temas na conversa, entre eles o mais sensível para o governo, a articulação política com o Congresso Nacional. Lula admitiu que as dificuldades existem, mas devem ser superadas. Você tem impeditivos, que você tem um Congresso, que muitas coisas tem que passar pelo Congresso, é normal. O mandato de 4 anos, às vezes você não consegue aprovar um projeto importante. Se a gente for lembrar o Obama, o Obama quase que não aprovou nenhum projeto nos Estados Unidos. Então eu tenho pressa. E essa pressa eu costumo passar para meus ministros. Eu costumo passar. Cada um que eu converse, quinta-feira eu vou ter uma reunião com os ministérios para cobrar pressa. Não há tempo a perder. Não há tempo para conversa fiada. Ou seja, nós temos que levantar de manhã trabalhando, parar de trabalhar o mais tarde possível da noite e no dia seguinte levantar cedo outra vez. O povo está precisando ver o Brasil andar de cabeça erguida e nós fomos eleitos para isso. E é isso que eu passo para meus ministros, para minhas ministras. Sabe, nada de ter medo de cara feia, nada de ficar colocando, mas tem dificuldade. A dificuldade existe para a gente vencer. Sabe, quando a gente é oposição, aí você fala, eu acho, eu penso, eu acredito. Mas quando você governa, você não acha, não pensa, não acredita. Você faz ou não faz. E nós temos que fazer.
Na entrevista, o presidente afirmou que deseja fortalecer o grande e o pequeno produtor rural. Antecipou que um novo Plano Safra deve ser anunciado nos próximos dias, para contemplar todas as propriedades. Lula deixou claro que não é preciso invadir terras para fazer a reforma agrária. Não precisa mais invadir terra. Olha, se quem faz o levantamento da terra improdutível é o INCRA, ou o INCRA que comunica o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada estado brasileiro, e a partir daí nós vamos discutir a ocupação dessa terra. É simples. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. O que precisa ter é competência e capacidade de articulação. Sobre as políticas para a educação, o presidente afirmou que o Exame Nacional de Ensino Médio estava abandonado nos últimos anos e deseja retomar a importância do Enem. É importante que todas as pessoas que têm idade para se inscrever para o Enem se inscrevam até o dia 16. Porque o Enem estava muito desativado, o Enem estava um pouco desmoralizado. E nós precisamos recuperar a força do Enem, porque o Enem foi a coisa mais extraordinária. Nós chegamos a ter 16 milhões de pessoas inscritas. Então é importante que todo mundo que queira fazer universidade se inscreva no Enem até o dia 16 de junho, para que você possa ter a oportunidade de entrar numa universidade, fazer um curso e virar doutor ou doutora. Lula estimulou os jovens a estudarem. É importante estudar. Eu sei que é cansativo quando tem 16, 17, 18, 19, 20 anos. Você pensa que o mundo nunca vai acabar. Você pensa que a vida nunca vai terminar. Só quer namorar, Você só quer namorar, só quer zoar, só quer pra balada. Não, dedica um tempo para estudar. Porque esses 4 ou 5 anos que você estudar vai te dar garantia pro resto da vida, cara. Olha só, o Brasil ainda tem um grande número de analfabetos ou pessoas que estão aprendendo tarde a ler e escrever. Então, para tentar melhorar a educação no país, o governo federal anunciou um investimento de R$2 bilhões num programa de alfabetização infantil. A gente estava até ouvindo agora o presidente Lula falando ali sobre educação. Bom, a meta é garantir que 100% das crianças saibam ler e escrever até o 2º ano do ensino fundamental. Embora o DF registre o menor índice de analfabetismo no país, de acordo com o IBGE, no ano passado, 47 mil pessoas de 15 anos ou mais não sabiam ler nem escrever, uma realidade que precisa mudar. Dona Maria Eunice tem 64 anos. Com 24, ela saiu da Bahia para morar em Brasília. História de vida ela tem para contar, mas ela queria mesmo era ter intimidade com as palavras. Proibido estacionar, é isso? E o que está aqui? O que está escrito aí, dona Maria? Ali é proibido de estacionar. E embaixo? Aqui. Multa. Aqui no... E aí? É sujeito multa. Sujeito a multa. É. Então já não sabe ler. É, mas não sei escrever. Eu sei ler. Embora o Distrito Federal registre o menor número de analfabetismo no país, de acordo com o IBGE, no ano passado, 47 mil pessoas com 15 anos ou mais não sabiam ler nem escrever. Quando a análise foi feita por sexo, as mulheres eram maioria. Já por raça, pretos e pardos eram os menos alfabetizados. Mas isso não é motivo de comemoração, porque inclusive deveríamos não ter ninguém fora desse processo de alfabetização. E quando a gente desagrega os dados, por exemplo, por idade, por questões raciais, esses índices vão aumentando. De acordo com o levantamento do IBGE, no Distrito Federal, assim como no Brasil, o analfabetismo está diretamente associado à idade. Quanto mais velho o grupo populacional, maior a proporção de analfabetos. Em 2022, no DF, eram 27 mil com 60 anos ou mais que não sabiam ler nem escrever. Esta professora da Universidade de Brasília explica quais são os entraves para vencer de vez o analfabetismo. O que a gente está vendo aí é muitas crianças em situação de trabalho infantil, e isso vai fazer com que futuramente esses dados, inclusive, possam regredir. Na Cidade Estrutural, uma ONG tem a missão de ajudar crianças a entender que ter afinidade com as palavras logo no começo da vida é garantia de um futuro melhor. A principal ferramenta para transformar a vida de uma pessoa é a educação.
E assim é o nosso objetivo de transformar a vida de 150 famílias da comunidade e mostrar para essas pessoas que elas precisam de oportunidade, precisam de ser educadas e acreditar que elas podem ser aquilo que elas quiserem no futuro. O diretor teve que fechar a escola mais cedo porque ninguém estava lavando as mãos. E estamos bem no meio da temporada de gripe. E é uma realização, é uma conquista pessoal saber ler e escrever. E olha, gente, o Conselho Nacional do Ministério Público lançou uma cartilha, um gibi, destacando a importância da vacinação para crianças. E o repórter Isaías Godinho acompanhou esse evento, tem mais informações para a gente? Boa tarde, Isaías. Boa tarde para você e para você também que acompanha a nossa programação. O Conselho Nacional do Ministério Público lançou essa cartilha lúdica para falar sobre a importância da cobertura vacinal e para combater as informações falsas que circulam por meio digital. Isso porque nos últimos 10 anos a cobertura vacinal aqui no Brasil está abaixo de 90% e tem diminuído nos últimos anos. Na ocasião, o presidente da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, o Jaime de Oliveira, assinou o Pacto pela Vacinação junto ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e também junto ao presidente do Conselho Federal de Medicina, o Irã Galo. De acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, o objetivo é dialogar com estados e municípios para que, além de aderirem ao Pacto pela Vacinação, os entes da federação também façam a propagação dessa cartilha. E hoje o Ministério Público do Trabalho traz essa revista que conta uma historinha e tenta desmistificar aqueles contos que fazem a respeito das vacinas. Então, de uma maneira simples, numa linguagem popular, procura esclarecer a importância das vacinas, de todas elas, do Plano Nacional de Imunização. Essa cartilha contém 16 páginas e conta uma história fantástica sobre a importância vacinal em uma reunião ali de pais e mestres, onde uma pessoa ela levanta questionamentos sobre a questão mesmo da confiabilidade das vacinas. E, no entanto, ela é informada sobre os dados específicos, dados confiáveis do Ministério da Saúde. Ela está disponível também, além da versão física, ela está disponível também na versão digital. O informativo físico hoje, durante o lançamento, mas essa edição está acessível a toda a sociedade por meio do site mptemquadrinhos.com.br, mptemquadrinhos.com.br. Todas as 69 edições estão disponíveis, podem ser baixadas, podem ser distribuídas por WhatsApp, por redes sociais e podem ser impressas por todos aqueles que tiverem interesse para a distribuição. Muitas empresas fazem uso, escolas, Secretaria de Educação, podem imprimir e distribuir. O material é de toda a sociedade. São essas as informações, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Isaías. Legal fazer assim, nesse formato de gibi, que é uma linguagem lúdica, as crianças também podem ler, se sentem mais à vontade para poder vacinar. Agora, olha só, sabe aquele esperado preço do botijão de gás abaixo dos R$100, como previa a Petrobras? Ainda não aconteceu. A Secretaria Nacional do Consumidor quer que as distribuidoras de gás expliquem por que não repassaram a redução superior a 20% anunciada em maio. Vamos ver. Difícil saber o que acaba antes, o dinheiro ou o gás. Não dá nem um mês o gás. Chegar lá dia 25 por aí, você já não tem mais dinheiro mais. O mesmo acontece na casa da vizinha, que pagou R$130 por um botijão na semana passada. O gás tem que ter todo mês, né? Tem que ser mais barato. Reduzir o preço era o objetivo da Petrobras quando há quase um mês anunciou o corte de 21% no custo do gás de cozinha para as refinarias. Com isso, o botijão de 13 quilos poderia custar menos de R$100, mas não é o que tem acontecido. O jornalismo do SBT fez um levantamento com dados da ANP e apurou que em todas as regiões do país a redução ficou aquém do esperado. A queda foi na faixa de 4% no Sudeste, Sul e Nordeste e em torno de 3% no Centro-Oeste e na região Norte. Embora no Brasil o Estado não possa fazer o tabelamento de preços, aumentar de forma excessiva o valor de um produto essencial sem explicação para isso, pode ser considerado uma prática abusiva, passível de punição, como prevê o Código de Defesa do Consumidor. Tem havendo abuso de poder econômico, o abuso de uma posição dominante a fim de causar prejuízo ao consumidor, isso implica infração administrativa, e sendo infração administrativa, órgãos fiscalizadores, como o Senacom, como os PROCONs,
podem aplicar multa, suspensão da atividade. Na última semana, a Secretaria Nacional do Consumidor intimou as distribuidoras a explicarem o porquê dos preços altos, mesmo após o corte da Petrobras. Uma resposta que o Henrique também espera. O certo é a gente ser beneficiado com essa porcentagem que o governo deu, para a gente conseguir, pelo menos, tentar fechar a conta no final do mês. Né? Pois é, e o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito informou que ainda não recebeu a notificação da Secretaria do Consumidor, então não vai comentar. E enquanto isso, a gente fica aqui aguardando para poder pagar um pouco menos, né? Agora, essa é para você que tem plano de saúde. Vai ficar mais caro contar com esse serviço. Hoje, a Agência Nacional de Saúde aprovou um reajuste máximo de 9,63% para planos individuais e familiar. O aumento é imediato e respeita o aniversário do contrato, ou seja, o mês de início do plano. O índice até abril do ano que vem. Então, a decisão afeta diretamente 8 milhões das pessoas que precisam e assinam e fazem um plano de saúde. Bom, e agora, olha essa. Em Samambaia, um vira-lata virou visita constante em um supermercado. Aí ele acabou virando um xodó dos colaboradores e dos donos ali do local. E mais que isso, acabou sendo premiado com o título de funcionário do mês. Tayane Mello foi até lá conhecer essa história e também o Chico. Tayane, que fofura. Conta pra gente como é que era o trabalho aí desse funcionário do mês. Uma fofura mesmo, Vivi. E se eu te disser que ele ainda é um vira-lata caramelo, o cachorro aí que mais representa esse país nosso, cachorro que rende memes, rende muito carinho aí de todo mundo. Eu vim até aqui ao supermercado onde o Chico vem todos os dias às 7h30 da manhã e faz questão de ir embora só quando o mercado fecha. Olha essa história. Ele mora aqui, a casa dele é aqui na mesma rua do supermercado, ele vai e volta sem nenhum problema, Vivi. É quase um funcionário mesmo aqui, por isso que ele recebeu essa placa e é muito bom a gente falar essa história porque em tempos de violência, né, tem gente que maltrata os animais que ficam aí pela rua. Então, agora a gente vai mostrar o carinho que esse funcionário tem. E para acabar logo com esse suspense todo, eu vou mostrar aqui, olha a folga do Chico. Ele já até deitou aqui no chão para receber carinho, porque olha isso aqui, Vivi. Aqui a gente está vendo o crachá dele de funcionário do mês. Ele tá preguiçoso, quando a gente chegou aqui ele tava mais serelepe, mas agora ele deu uma deitada aqui para receber carinho aqui, que ele adora um carinho na barriga, Vivi. E olha, eu vou mostrar aqui um pouquinho o cantinho dele, ele tem uma espécie de escritório aqui, ele tá chique, ele tá com moral aqui no supermercado, ele tem uma espécie de escritório ali no cantinho, ó, os funcionários colocam comida, colocam água, tem um tapetinho ali que parece que depois de comer ele gosta de tirar um cochilo, é muito engraçado, Vivi. É mais que merecido aí essa homenagem, esse cachorro aqui que é tão querido aqui pelo supermercado, ele percorre tudo aqui no supermercado, vai em todos os setores e olha, a gente está aqui com a Cássia, que é a dona, a mãezona aí do Chico, né, Cássia? Chico tá famoso, Chico tá ao vivo aqui no SBT Brasília, primeira edição. O que isso representa para você? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu tô emocionada, né? É muito emocionante. E tem 4 anos que eu resgatei o Chico das ruas e aí ele começou a ficar em casa muito estressado, né? Pelo fato de ser cachorro de rua. E aí eu comecei a soltar ele na vizinhança. E aí ele foi fazendo amizade. Todo mundo da vizinhança ama o Chico. Aí ele começou a bater ponto no supermercado, né? E aí ficou aqui e aí agora é contratado. E é incrível, porque você falou pra mim que ele vai e volta pra casa todos os dias no mesmo horário, não perde o caminho, não foge. E aqui você também me contou que o pessoal tem muito carinho por ele, tem muito respeito, né? Então não fazem maldade, é só carinho e só amor. Todos os dias eu abro o portão 7, 7h30, ele fica na porta do supermercado. Mercado fechou, ele vai pra casa, fica na porta de casa esperando abrir o portão. Meu Deus, é uma coisa linda mesmo. E olha, Vivi, ela tá segurando aqui um bolinho porque hoje faz 4 anos que o Chico foi adotado. Então, hoje é uma data ainda mais especial que ele foi consagrado aqui funcionário do mês e ainda vai receber essa homenagem aqui. Daqui a pouquinho a gente vai cantar um parabéns pro Chico. Ele tá descansando aqui agora ali no chão. Ele adorou receber carinho meu aqui, sabe? Essa folga dele aqui com esse tempinho fresco. E agora eu vou conversar também com a Alessandra. Cadê a Alessandra? Deixa eu ver.
E a Alessandra não tá aqui agora, mas, enfim, daqui a pouquinho eu vou conversar com a Alessandra. Chegou? Ah lá, chegou a Alessandra. Tá trabalhando, né, Vivi? A gente entende, é uma correria, tudo bom, Alessandra? A Alessandra é gerente aqui do supermercado, Vivi, e ela vai contar pra gente como que surgiu esse carinho de vocês, como que foi, de quem foi a ideia de fazer essa mega homenagem aí pro Chico? A homenagem veio a partir que ele fica com a gente o dia todo, a gente foi pegando um carinho, não desmerecendo o serviço dos funcionários, mas é pelo carinho mesmo que a gente pegou pelo Chico. E outra coisa, tem gente que tá com ciúme dele aqui, eu fiquei sabendo que tem funcionário aqui, ó, as meninas ali do caixa, ó, lá, já viraram pra trás, elas já se entregaram, elas já estão rindo, porque eu fiquei sabendo que tem funcionário que é humano, que está com ciúme do animal que virou o colega de trabalho, né? Como é que é essa história aí, Alessandra? Eles sentiram um leve ciúme, mas só foi na brincadeira mesmo, ele sabe que é muito amor. É muito amor, né? Merecida essa homenagem. Merecido. Ele chega às 7h30, não falta, vem até os domingos. Até domingo? Até domingo ele vem. E vocês mimam pra caramba, porque eu olhei ele do lado, tem biscoitinho, tem tudo, tem tapetinho pra ele dormir. A gente, os clientes que passam, todo mundo que passa aqui. Ele já é funcionário aqui do supermercado? Você vê a folga, né, do ser humaninho. É uma folga, uma coisa linda. Vamos mostrar mais imagens aqui do Chico, Vivi, porque ele é uma fofura. Ele tá aqui já ansioso, olhando aqui pra dona, pra mãezona dele aqui, porque ele tá doido pra comer o bolo. Ele já tá ansioso já. Então, vamos chamar todo mundo aqui agora pra cantar um parabéns pro Chico? Vamos organizar aqui todo mundo agora. Você tá autorizada a parar de trabalhar um pouquinho, tá? A repórter já autorizou aqui. Vamos cantar para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o Chico! Aê! Viva o Chico, Vivi! Com essa história maravilhosa, eu vou voltar com você no estúdio, porque ele já está aqui, já destruiu aqui o bolo todo, já está ansioso, já saiu fita, já saiu tudo. Deixa ele aproveitar aqui no cantinho dele, Vivi, eu vou voltar com você. Olha, Thaís, eu tô achando ótimo porque ele é aquele funcionário do mês mesmo, né? Aquele exemplar. Primeiro a chegar, o último a sair, vai até os domingos. E a gente chegou no horário do descanso dele, né? Na hora do almoço. Então ele estava ali realmente quietinho, aproveitando. Agora, Thaís, me conta uma coisa que eu fiquei aqui curiosa, né? Assim, normalmente, quando a gente vê um cachorro que fica muito tempo ali perto de uma padaria, de um mercado, muita gente às vezes não gosta que fique por ali, porque ele fica pedindo uma comida, pedindo alguma coisinha, né? Então, assim, o que foi que fez com que o Chico ficasse aí por tanto tempo, né, e sendo acolhido? Porque qual que é o benefício que ele recebe? As pessoas acabam dando para ele também aí uma comidinha. O que faz o Chico ficar tanto tempo por aí? Pois é, Vivi, olha, a Cássia estava me contando que foi ele assim, como ele foi resgatado da rua, ele sempre teve esse costume de ficar pela rua e ele acabou pegando amor aqui pelo mercado e os funcionários acabaram também pegando esse amor por ele. Mas eu vou repassar essa pergunta para a Cássia para ver se ela dá mais algum detalhe pra gente. A Vivi tá querendo saber, Cássia, o que fez ele assim ficar aqui no supermercado, especificamente aqui, porque como ela estava falando, né, tem muita gente que se incomoda porque o cachorro fica pedindo comida, né? Então, o que fez ele a pegar esse amor aqui pelo mercado? O Chico, ele sempre foi muito dócil, ele sempre gostou muito de estar com as pessoas. E assim, todas as vezes que as pessoas passam perto dele, ele dá a pata. E aqui lá vai cativando as pessoas, né? E o pessoal do mercado também gosta muito de cachorro. A vizinhança aqui também gosta muito de cachorro. E aí foi todo mundo se apegando, foi ficando aqui, recebendo petisco, né? Aí ele falou, vou ficar aqui, vou trabalhar aqui. É só amor então, né, Cássia? Vivi, é impossível não se apaixonar pelo Chico, ele é extremamente dócil, como a Cássia falou, ele é extremamente carinhoso, então não tem como não se apaixonar por esse vira-lata caramelo aí, que é tão famoso aqui, né? Então não tem como não se apaixonar pelo Chico, Vivi, volto com você. Obrigada, deu pra perceber com esse chamego todo que ele tava com você aí, Tayane. Um beijo pra você, até mais.
E olha, gente, a Justiça do DF vai ouvir as testemunhas do caso Elisamar na próxima semana. O caso ficou marcado como a maior chacina do Distrito Federal. Vocês lembram, né? 20 testemunhas, na verdade, serão ouvidas na audiência. Isso vai ser na semana que vem. Na sessão, o juiz também deve decidir se os acusados vão à júri popular. A chacina, relembrando aqui, aconteceu em janeiro deste ano. 10 pessoas da mesma família foram assassinadas. Entre as vítimas estava a cabeleireira Elisamar, de 39 anos, o marido, Tiago, e os 3 filhos do casal. Na época, o crime mobilizou as polícias de Goiás, Minas Gerais e aqui do Distrito Federal também. E aí, segundo a investigação, essa motivação toda da chacina aí foi por conta de uma disputa de terra. 5 pessoas que tiveram envolvimento no caso estão presas e um adolescente está apreendido. E vamos voltar a falar do caso de um servidor do Hospital Regional de Ceilândia que foi agredido enquanto ele trabalhava no plantão de domingo. Bom, o acompanhante de um paciente que já estava sendo atendido ficou irritado depois da informação de que os documentos apresentados não eram do paciente e simplesmente quebrou o vidro do pronto-socorro. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem e agora o repórter Maicon Leão está lá no Hospital de Taguatinga e tem novidades pra gente desse caso, né, Maicon? Conta pra gente. Sim, Viviane, a gente está aqui no HRC para explicar para quem está em casa essa história. Imagina você estar ali trabalhando, enfrentando um plantão de domingo, recebe ali, explica para um dos pacientes ali para ser atendido que precisa apresentar um documento para poder fazer a ficha, que é algo padrão de qualquer lugar que você for para ser atendido, você tem essa necessidade de apresentar um documento. Só que esse homem ficou revoltado, Viviane. A gente tem as imagens cedidas aí pelo Ceilândia Muita Treta que mostra a forma como ficou ali o hospital. Este homem quebrou aquele vidro que separa os atendentes dos pacientes, que é até mesmo uma questão de segurança, já que ali aparecem muitas pessoas, tem ali pessoas que estão doentes, é uma barreira inclusive sanitária para proteger o próprio colaborador que está ali do outro lado. Mas este homem ficou tão furioso que ele acabou quebrando esse vidro. Já era algo grave, Viviane, se parasse por aí. Só que a namorada deste homem ficou ainda revoltada com toda a situação. E o que ela me fez? Ela simplesmente pega uma das cadeiras que fica ali na frente, onde a pessoa senta para aguardar o atendimento, para preencher esses dados, e ela arremessa essa cadeira na direção do funcionário. Ele ficou ferido, nas imagens ainda é possível até ver alguns dos materiais utilizados ali para estancar o sangue. Uma situação não só lamentável, como revoltante. Essa mulher foi presa pelos policiais militares, levada para a delegacia, mas logo depois de responder ali ao delegado o que tinha acontecido, assinar, se comprometer a comparecer em juízo, ela foi liberada. O namorado que danificou o patrimônio público, quebrou ali a vidraça, não foi localizado. Só que, Viviane, a gente acabou descobrindo que esse não é um caso isolado. Inclusive, a gente está aqui com o Alberto César, ele é vice-presidente do Corém, para explicar para a gente um pouquinho. Esse não foi um caso isolado, né, Alberto? Boa tarde. Boa tarde. Esse não foi um caso isolado, né? Esse especificamente não é um servidor que é da enfermagem, porém, né, nos últimos 15 dias tivemos aqui 2 agressões físicas, né, além de xingamentos a profissionais de enfermagem. Um servidor da ortopedia 2 foi espancado por um acompanhante dentro do ambiente aqui hospitalar e tivemos também, né, outro funcionário que sofreu agressão, que é o chefia de equipe aqui do pronto-socorro, nesses últimos 15 dias também, a agressão física e verbal. Além de outros relatos que a gente tem, como por exemplo o tráfico de droga aqui dentro, que não tem um controle muito bom de pessoas, o vigilante não pode fazer uma revista para metal e é uma exigência até mesmo dos próprios servidores que possa estar colocando aqui, né, um detector, uma forma de tentar triar essas pessoas para não entrar com arma dentro dos ambientes de trabalho. É uma situação que a gente vê aí que o funcionário está exposto ao risco. Nesse caso, uma negativa ali, na verdade, um pedido de um documento gerou toda essa confusão? Aqui é o pedido de documento, é uma forma que você fala com o paciente, devido estar sobrecarregado o serviço de saúde e o atendimento muitas vezes não ter a celeridade que eles esperam, surge vários tipos de agressão, né? O Conselho Federal, agora no último ano, no mês de julho do ano passado, fez uma pesquisa e em 10 dias tivemos 834 pessoas que responderam. Dessas 834 pessoas, 144 demonstraram ter sido agredidos de alguma forma, né? Sendo que a maior parte deles era técnico de enfermagem, 51% relataram que sofreram qualquer tipo de agressão verbal e 30% dessas pessoas
pessoas sofreram agressão física e verbal. Então o ambiente de trabalho está se tornando algo perigoso para todos os profissionais de enfermagem aqui nessa região. Viviane, é até difícil para a gente imaginar que em um hospital a gente vai se deparar primeiro com cenas e situações como essa. Eu tenho certeza que qualquer profissional que trabalha em um hospital sai de casa disposto a estar ali para ajudar outras pessoas a salvar vidas. Mas numa situação que vocês estão vendo ultimamente, como nesse caso do último domingo, é sair de casa para colocar a vida em risco, né? Com toda certeza, né? Estamos nos tornando vítima, né? Ainda bem que o atendimento aqui foi rápido, né? Ao colaborador, ao servidor que estava aqui. Em todos os casos aqui, normalmente tem algum tipo de sequela. Fora o dano físico, você tem o dano psicológico, que a pessoa se sente amedrontada de alguma maneira, ou intimidado, né? Por essas pessoas que na maior parte das suas vezes são os acompanhantes que tomam esse tipo de atitude. Mas é um perigo ao qual a gente tem que cobrar das autoridades uma situação melhor de segurança para esses colaboradores que estão aqui. Fora isso, você pode olhar aí, ó, nas próprias dependências do hospital. Se vocês filmarem aqui daqui a pouco, aqui virou um ponto de moradores de rua, né? Então o tráfico de droga está correndo solto aqui do lado de dentro, corre solto do lado de fora e ninguém toma providência quanto a essa situação. Aqui os carros são arrombados, os servidores são agredidos em estacionamento e coagidos de diversas formas. Alberto, a gente sabe qual que é a situação desse servidor, a gente viu pelas imagens ali que ele ficou ferido, houve ali inclusive sangramentos, a gente consegue ver no chão ali alguns dos materiais utilizados para prestar esse primeiro socorro para ele ali. A gente sabe a situação desse homem? Não, eu não sei relatar para vocês, o conselho não sabe relatar, até mesmo por não ser um profissional da nossa categoria. A gente solidariza, né, com eles e nos botamos à prontidão, né, juridicamente para poder estar tentando auxiliar de alguma maneira. E um dos pedidos que nós fazemos, né, todos eles, porque vários relatos que acontecem aqui dentro, não há um registro de ocorrência, então ele se dá por encerrado. Né? Então o que precisa é que cada servidor, cada chefia também registre esse boletim de ocorrência, igual a situação que eu coloquei agora há pouco para vocês aqui de tráfico dentro de uma internação, não é algo que a gente tem o poder de estar controlando, mas necessita que a polícia possa estar fazendo uma investigação mais ampla sobre isso e ofertar essa segurança para a gente. Se você observar aqui, a gente não tem polícia nas dependências, olha o tanto de gente que circula aqui, né? Eu sei que o contingente da polícia muitas vezes é baixo para esse tipo de situação, mas a gente precisa dessa segurança também para poder fornecer esse tipo de atendimento à população. Vocês estão se sentindo inseguros para trabalhar em uma situação que era para ajudar outras pessoas ali, você tem que escolher se colocar em risco para ajudar outras pessoas. Com toda certeza, né? Você deixa de ser um profissional no atendimento se tornando também um usuário ou uma vítima, né, do sistema, justamente por esse tipo de agressão. Para quem está chegando agora, Viviane, a gente até começou essa participação contando o seguinte, que esse caso do domingo é um caso novo que aconteceu recente, mas que o histórico, inclusive que tem chegado para o Corém, não só ali na parte administrativa, mas depois que essas pessoas já estão recebendo atendimento dentro do hospital, já nas alas especializadas, é de violência também. O Alberto estava explicando para a gente que chegou até um profissional que foi agredido fisicamente lá dentro. Como é que foi isso? O funcionário, ele foi, há 15 dias atrás, mais ou menos, ele foi espancado pelo acompanhante. Tá? Ele foi espancado. Registrou o boletim de ocorrência, mas ele foi espancado, foi socorrido pelos outros, né, servidores que estavam no local, mas insatisfeito com o tipo de atendimento ou a demora do atendimento, o acompanhante levantou simplesmente e deferiu vários golpes contra esse funcionário, que já é uma pessoa até de mais idade, né, e ele teve que ser socorrido pelos colegas. Né? Chefia de equipe do pronto-socorro da mesma maneira, também foi agredido pelo paciente juntamente com o acompanhante. Então, assim, são providências que era para ontem, né? A gente não pode esperar mais isso, porque a situação de segurança está muito grande. Não é específico da regional de Ceilândia, né? A gente tem vários pontos aí que aconteceu isso. Unidade básica de saúde na Vicente Pires, que o dono, o proprietário do prédio ao qual era ocupado pela unidade básica, ele agrediu uma técnica de enfermagem. Nós tivemos agressão na UBS 5 Taguatinga, então são vários relatos em vários cantos aqui do DF. Hoje são vocês quem estão aqui pedindo socorro. Com certeza, né? Todo público, toda categoria de enfermagem e as demais categorias aqui dentro pede sim socorro, né? Pede uma resolução desse problema, né? Que seja com implantação do posto da Polícia Militar novamente, posto da Polícia Civil, mas que tenha um policiamento fixo aqui, principalmente para você triar essas pessoas que estão entrando e você não sabe se amanhã ou depois, em vez de você receber um golpe, né? Você pode estar recebendo um tiro ou uma facada aqui dentro, que não tem nada que possa proibir ou coibir a entrada dessas pessoas armadas aqui dentro. Hoje não tem nenhuma revista. Do jeito que eu chego aqui, passei pelo portão, tenho acesso à unidade ali. Acesso normal, tá? Talvez vocês não poderiam entrar por estar com a câmera, né? Porque é proibido mostrar o que acontece de errado, né? Mas não é proibido fazer o que está errado lá dentro, porque isso aí acontece dioturnamente com todo mundo que trabalha aqui dentro do serviço de saúde.
Então, se chegar um usuário comum, um paciente comum, consegue passar sem ser revistado, sem nada, só precisa se identificar. Se ele é paciente ou acompanhante, ele tem autorização para poder estar dentro das dependências e isso acaba acontecendo lá dentro. Fora outras situações que a gente tem relatos também, de furtos, né? Diversos que tem ali. A Polícia Militar, por diversas vezes, é chamada aqui dentro porque sumiu um celular, sumiu algo que seja de um colaborador ou propriamente do hospital. Uma das outras questões de insegurança que vocês têm comentado ultimamente é em relação às proximidades aqui do hospital. Até porque, Viviane, para quem está em casa entender, nós estamos já na parte de dentro do hospital, nessa parte tem os estacionamentos, os acessos, apesar de ter o muro com os portões, entra e sai quem quiser. E aqui a gente consegue, inclusive, presenciar vários moradores de rua usando o local aqui nesse momento, por exemplo, para dormir. Esse número, segundo quem trabalha, frequenta por aqui à noite, aumenta ainda mais. E junto com a noite chega também a insegurança de trafegar por aqui, de ir até o carro. Com toda certeza, a insegurança de ir até o carro, a insegurança de você poder sair aqui e pegar um coletivo, né? Fora que à noite aqui virou um grande ponto de droga. Então nas dependências aqui externas e algumas vezes até internamente você tem vários desses moradores que utilizam droga aqui dentro ou trafica droga aqui dentro e a gente vê isso normalmente. O que vocês estão cobrando aí é uma providência. É uma providência, o mais rápido possível, porque senão a gente cada dia mais vai ter vítimas aqui, né, desse serviço de saúde por estar trabalhando. Difícil, né, Viviane? É o que a gente lamenta, essa situação desses profissionais de saúde que saem ali justamente na busca de ganhar o seu salário, de ganhar o seu sustento e mais, para ganhar isso, trabalhando, ajudando outras pessoas, mas o que a gente tem visto aí é o risco, é uma situação complicada você sair para atender, cumprir o seu papel ali, de simplesmente pedir um documento de identificação e se deparar com um paciente, nesse caso o acompanhante do paciente, de surtar, porque teve um documento ali, ó, preciso do seu documento para deixar você entrar para acompanhar. É um protocolo de segurança aqui do hospital e o homem simplesmente se transforma, revolta com toda a situação, quebra o guichê ali, quebra os vidros e aí a acompanhante, a paciente, ao invés de tentar acalmar a situação, de amenizar, já que o namorado saiu do controle, não, piora tudo ainda mais, pega uma das cadeiras, arremessa contra esse servidor que acaba sendo ferido nessa situação e o que lamenta a gente é saber que essa mulher foi presa aqui pela Polícia Militar, levada para a delegacia, lá depois de se comprometer, comparecer em juízo, ela foi liberada. Se brincar, saiu de lá primeiro que os policiais, que ainda tem uma papelada para preencher em caso de ocorrências como essas. Pois é, Maicon, e a gente, como você falou, né, não foi um caso isolado, mas a gente fala aqui de pacientes que volta e meia a gente comenta, que ficam violentos porque eles ficam irritados com a fila, com a falta de médico, demora de atendimento, o que, claro, eles estão no direito de pedir ali um atendimento mais adequado, mas nada justifica a violência. Agora, num caso em que ele tem que apresentar um documento para poder entrar no hospital, é totalmente descabido, né? Obrigada, viu, Maicon? E olha, exclusivo, nós vamos mostrar agora uma entrevista feita pela repórter Mariana Távora, da nossa parceira TV Serra Dourada, lá de Goiânia, com a Daiane Faria. Ela é mãe das duas meninas assassinadas por Ramon de Souza Ferreira, o pai delas, Cecília e Mirielle, de 4 e 8 anos, foram esfaqueadas e tiveram os corpos carbonizados dentro de um carro. Acompanhe agora na reportagem. Desde quando tudo isso aconteceu, ela não falou com ninguém, não conversou com ninguém, não deu entrevista para ninguém, não se pronunciou, a não ser com algumas postagens, uma postagem na rede social dela. Além de tudo isso que aconteceu, de perder as duas filhas, a Daiane também começou a ser ameaçada em redes sociais, ter a sua vida exposta, sem poder se defender. E agora, e justamente por causa disso, eu queria agradecer, viu, Daiane, por você estar falando com a gente, escolher a nossa equipe e a TV Serra Dourada para contar a sua versão de tudo isso que aconteceu. Esse relacionamento já tem muitos meses que eu tentei me separar. Por várias vezes, por diversas vezes eu fui embora para casa dos meus pais. Só que ele não aceitava.
a gente não estava tendo mais aquela vida de casal dentro de casa. E eu falava assim, eu quero me separar. E ele fazia uma pressão tão psicológica em mim, ele falava assim, mas como que a gente vai se separar? Eu só tenho você e as meninas, a minha vida acabou. Se você for embora, se as meninas for embora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu só tenho vocês é minha família. Então aquilo mexia muito com a minha cabeça, porque ele falava o tempo todo, se você for embora, se as meninas for embora, eu vou me matar, porque minha vida não tem sentido sem vocês. Então assim, ele fazia muita pressão psicológica e às vezes eu ficava por dó. E todas as vezes que eu ia embora, ele ia atrás. Ele não dava esse sossego de aceitar a separação. Ele é um pastor e no dia que aconteceu o caso, né, que o Ramon, todo mundo sabe, ele colocou um rastreador no meu carro. Então, assim, porque eu já falava para ele que eu não amava ele mais, que eu não gostava dele como mulher mais. Isso eu falava muito claro para ele, a minha família sabia, a família dele, a irmã dele, e eu já tinha falado isso para ela também. E assim, no dia do acontecido, ele chegou no local, eu e essa outra pessoa, o pastor, a gente estava dentro do carro realmente, mas não é igual as pessoas estão falando assim, e ela saiu do carro pelada. Não, isso é fake news. Tanto é que na hora do momento que ele chegou, ele já chegou me puxando do carro e me batendo. Ele me bateu muito. E a outra parte, a única coisa que fez, fugiu. Ele foi muito covarde nesse momento também, por ele ser homem. Ele não me defendeu em nenhum momento, ele só montou na moto dele e foi embora. E aí o Ramon, ele ficou me batendo, e eu tentei segurar ele para ele não sair, né? E aí o carro que ele estava dirigindo, ele não achou a chave no momento, e o meu, como estava com a chave na ignição, ele conseguiu sair no meu carro e eu tentei ainda segurar, só que ele saiu me arrastando no asfalto, tanto é que nos meus joelhos não tem como ver, mas estão todos ralados aqui, porque eu saí arrastada no asfalto. Todas as minhas coisas, meus pertences, estavam dentro do meu carro que ele saiu. E o carro que ele estava dirigindo, quando eu vi, tinha o celular dele, estava lá dentro, desbloqueado. Então, aí eu consegui mandar a localização para minha cunhada, que foi ela que me buscou lá. Você estava com o celular dele e ele estava com o seu carro, ou seja, o carro tinha um rastreador. Você conseguia saber para onde ele estava indo. Mas em momento nenhum passou na sua cabeça que ele estava indo pegar suas filhas? Jamais, em nenhum momento. Porque se fosse uma coisa que eu imaginasse, eu teria ligado na escola, eu teria falado, não deixa ele pegar as minhas filhas, eu tinha ligado na creche, na escola, ou eu tinha ligado para minha cunhada, em vez dela ir até mim, ter ido pegar as minhas filhas primeiro. Se fosse uma coisa que eu imaginasse, porque ele saiu de lá falando que iria acabar com a vida dele, que iria se matar. E quando eu consegui ver o localizador, o rastreador no celular dele, eu tentei seguir ele para impedir que ele fizesse alguma coisa contra a vida dele. Ele estava ligando para o meu pai e para minha mãe. Aí eu peguei e falei assim, não, ele não vai fazer besteira com as meninas, não. Ele vai fazer besteira com a vida dele. Mas deixa eu ligar para minha mãe aqui, porque minha mãe está chegando na escola. Aí, na hora, eu peguei do telefone da minha cunhada, eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, a senhora chegou na escola? Ela falou assim, cheguei. Eu falei assim, pega as meninas. Ela falou assim, não, as meninas não estão aqui mais. Aí foi na hora que eu desesperei. Aí eu desesperei. Eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível, não, Ramon, fazer alguma coisa com as minhas filhas, não. E foi nessa hora que eu desesperei, foi aquele desespero. Aí, no desespero, o celular que eu tava rastreando ele bloqueou. No que o celular bloqueou, eu não tinha a senha do celular, porque era dele. E aí eu não consegui chegar até lá, mas faltou pouco tempo, talvez, para mim tentar impedir, fazer alguma coisa, mas eu não consegui. Aí foi aquele desespero, eu liguei pra polícia e falei, pelo amor de Deus, acha minhas filhas. Graças a Deus eu nunca ouvi esses áudios. Eu sei o que aconteceu nesses áudios, porque a gente vê muito na internet, as pessoas comentando, as pessoas falando, eu tenho muita noção. Só que eu não tenho nenhuma pinga de curiosidade. Nunca escutei esses áudios, morro de medo de escutar, porque aí eu sei que meu mundo vai desabar de vez. Meu mundo já está desabado, porque eu perdi, não foi só uma filha, eu perdi duas. Eu perdi tudo que eu tinha, que eram as minhas filhas, né? De 8 e 4 anos. A informação que eu tive foi quando eu cheguei na delegacia, que eles me deram a notícia, que tinha achado o carro carbonizado com as minhas filhas.
Como é que você recebeu? Você estava na delegacia quando você recebeu essa notícia? Como é que foi? O delegado ligou. Ele ligou e falou... Ele ligou para minha cunhada e falou que precisava muito falar comigo. Só que quando ele falou que tinha que conversar comigo pessoalmente, não podia dar notícia pelo telefone, eu já imaginei que era o pior. O delegado me chamou numa sala e aí ele me deu a notícia. Ele falou assim, a gente realmente encontrou 2 corpos carbonizados. E ele, naquele momento, meu mundo desabou. De saber que as minhas 2 filhas estavam lá e elas foram mortas de uma forma tão cruel. Muito cruel. 2 anjinhos inocentes. E eu não pude fazer nada. Triste, né? Daqui a pouco você confere a segunda parte da entrevista de Daiane Faria, que é mãe de Cecília e Mirielle, que foram mortas pelo pai. Ela vai falar se tem algum sentimento de culpa pelo que aconteceu, se acha que o crime foi premeditado, sobre o julgamento das pessoas. E ela fala das lembranças que ficaram das filhas. 2 influenciadoras, mãe e filha, acusadas de racismo, prestaram depoimento hoje. E a polícia investiga ainda um outro caso de racismo na cidade contra o segurança de um restaurante. Tudo começou por causa deste banquinho na calçada. É ali onde Lucas Rodrigues Neves trabalha como segurança de um restaurante em Ipanema e de onde ele foi insultado pelo advogado Aloísio Augusto da Cunha, que não aceitou a presença do funcionário na calçada em frente ao prédio onde mora. Vai pra lá, rapaz. Fala que eu sou de novo. Não vai tomar conta errado. Fala que eu sou Neguinho, fala de novo. Vai tomar, Neguinho, vai tomar conta do restaurante. Então, agora sorri ali, tá sendo gravado teu raciocínio. Em vídeos gravados por clientes, o filho do advogado também aparece reclamando do segurança. Lucas registrou 2 boletins de ocorrência por racismo. O primeiro em maio e o outro no último sábado. Mas o caso só ganhou repercussão depois que clientes que estavam no restaurante saíram em defesa dele e foram até a delegacia prestar depoimento. Eu fui lá e falei para ele, meu senhor, o senhor é dono da calçada? Aí ele disse assim, eu pago uma taxa muito alta de condomínio, se a senhora quer saber, e ele não pode ficar sentado na minha calçada. Na verdade, ele estava parando o almoço do restaurante inteiro, entendeu? Ele estava atrapalhando todo mundo. O segurança disse que as humilhações são frequentes. Me chamou de vagabundo, me chamou de favelado, disse que eu estava favelizando a calçada dele, que é um ambiente público que qualquer um pode ficar. A única coisa que eu quero é justiça. É o meu pedido, é o meu apelo e é pelo que eu vou lutar até o final. Porém, mais uma vez, Lucas ficou sem respostas. O advogado foi intimado a depor aqui na delegacia do Leblon, na zona sul do Rio. O idoso não compareceu porque a defesa alegou problemas de saúde. Ele é esperado na próxima quarta-feira. Também nesta segunda-feira, as influenciadoras Caroline Cunha e Nancy Gonçalves estiveram na Delegacia de Crimes Raciais e de Delitos por Intolerância. Mãe e filha são acusadas de racismo recreativo, que é atacar uma pessoa negra com a intenção de se divertir. As duas gravaram vídeos dando uma banana e um macaco de pelúcia a crianças negras. Elas não falaram com a imprensa. A justiça ordenou que as imagens fossem retiradas do ar. E olha, uma escola particular aqui de Brasília, todo ano, realiza a Festa das Tradições. É um evento para despertar a criatividade e o talento dos alunos que estudam por lá. E a repórter Tayane Mello foi até essa escola para poder conversar com os estudantes e ver o resultado de alguns trabalhos que eles fizeram para a festa e já estão em exposição agora. Essa iniciativa parece bem interessante, né, Tayane? Conta pra gente. Oi, Vivi. Olha, a 19ª Festa das Tradições foi um sucesso. A festa aqui do Colégio Objetivo é uma festa realizada anualmente. Esse ano, 6.000 pessoas participaram nos dias 3 e 4 de junho. A festa aconteceu lá no Mané Garrincha. E o evento desse ano traz como protagonista histórias que viraram músicas, como, por exemplo, o Calhambeque, de Roberto Carlos, Shot da Alegria, do Fala Mansa, Minha Pequena Eva, da Banda Eva e Urbana, do Capital Inicial.
inicial. Mas essas foram apenas algumas músicas, viu, Vivi? Porque teve muita coisa boa, teve muita pintura. Aqui atrás de mim, a gente vai mostrar melhor daqui a pouquinho as pinturas dos alunos. Foi um evento, assim, de grande sucesso. Essa festa é realizada anualmente, como eu falei, e esse ano o tema foi Histórias que Viraram Músicas, ou seja, canções inspiradas em narrativas que marcaram aí a história da música brasileira, a história brasileira como um todo, né? E agora eu tô aqui com dois alunos que participaram do projeto, o Arthur e o Roberto. Eles estavam me contando aqui como é que foi a participação deles. Arthur, o que você fez assim no evento? O que você mais gostou de fazer? Foi a primeira vez que você participou? Na verdade, eu já participei outras vezes. É um evento muito legal do colégio, é Festa das Tradições, e tem o objetivo de valorizar a cultura brasileira. E a minha parte foi justamente de ver uma música que representasse principalmente Brasília, né, porque é o nosso contexto. E a gente pensou no Legião Urbana, que é uma banda muito representativa. O Renato Russo é daqui. E a gente trabalhou a música Eduardo e Mônica, que conta a história de um casal que se apaixona de uma forma inusitada. E a partir daí a história de amor deles se desenvolve e mostra todo o cenário de Brasília, mostrando a nossa cultura, vários elementos daqui. Então você acha que é uma festa assim, que envolve muita gente, tem troca, e você falou pra mim que foram organizados grupos, né? Isso. Eu acho que é uma festa muito legal porque tem o pessoal que dança, que faz parte da quadrilha, e quem não vai pra festa, não tem oportunidade de ir, fica responsável pela pintura. Então a gente tem um trabalho em grupo muito legal, cada um fica responsável por uma parte, algumas pessoas pelas ideias, outras fazem a pintura, e a gente tem uma liberdade artística muito grande. Entendi. Aí são grupos de 6 pessoas? Foram grupos de 6 pessoas? Isso. Entendi. Então deu para ter bastante troca, como eu falei aqui agora, teve música, você tem 16 anos, você estava me contando, teve música que você nem fazia ideia, você conheceu muita coisa também? Eu reconheci bastante coisa, porque eu gosto um pouco de música antiga, então eu reconheci algumas, e eu achei que as pinturas ficaram maravilhosas também. Você já conheceu a música Calhambeque do Roberto Carlos, Arthur? Não vale mentir não, hein? Pra falar a verdade, eu gosto de Roberto Carlos, então sim. Jura? Muito legal, Arthur. Aí, ó, Vivi, tá vendo? Os adolescentes hoje em dia, ó, não são só, são cultura também, hein? E, Roberto, me fala, tu ficou lá mais na parte da pintura, o que você pintou, como é que foi a sua participação? Bom, apesar de ter ficado mais na parte da pintura, também exige um trabalho de pesquisa na hora de você apresentar e de você compor a obra. Eu também fiz sobre Eduardo e Mônica, que também é uma música que eu gosto muito, e assim como o Arthur, a gente também tentou valorizar não só na questão de regionalismo, mas na questão de época, pegando essas músicas mais antigas que agradam também pessoas de todas as idades. E foi a primeira vez que você participou? Que o Arthur já veio outras vezes, mas e você, já foi a primeira vez? Foi, e assim como ele, também tentando valorizar Brasília aqui, todo esse novo espaço. E você pretende participar sempre agora? Você descobriu o seu dom para pintura ou você já tinha esse talento? Acho que o dom melhor foi na hora de apresentar o trabalho, aqui na pintura. Entendi. Você pintou o quadro da Eduardo e Mônica? Uhum. A gente tentou fazer algo com as silhuetas do Eduardo e Mônica e pequenas características na cabeça deles, que remetem à música. Então tinha conhaque, tinha um telefone, que remetia à letra mesmo, características da letra. E teve uma mãozinha aí de algum professor ou vocês ficaram livres assim na escolha, na hora de produzir? Não, a escolha foi totalmente por parte dos alunos. A gente podia escolher a música que quisesse, desde que fosse uma história que virou música. Muito legal. Agora a gente vai falar, Vivi, com o Marcos, que é coordenador do projeto. Eu vou chamar ele para chegar aqui pertinho da gente. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui, Vivi, olha as pinturas, como que dá para ver o talento dessas crianças, desses adolescentes, né? A gente está vendo ali a referência da calçada de Ipanema, da praia de Ipanema, minha terra. Adorei esse quadro a propósito. A gente está vendo ali, né, uma moça pegando sol, tudo muito bem desenhado, tudo muito bem pensado, né, Vivi? Pro lado de cá, a gente também vê aqui uma referência à Rita Lee, que nos deixou recentemente, né? Uma excelente homenagem aí a essa artista que merece, né? Na parte que ela sempre fala, a ovelha negra da família. Aqui embaixo a gente vê também a referência a um trecho de uma das músicas do Roberto Carlos. Super bem feito, super bem pensado, os detalhes. Eu tô assim, encantada, Vivi. E agora o Marcos vai contar aqui pra gente
Sobre a idealização desse projeto, né, Marcos? A gente sabe que é uma festa que sempre acontece anualmente, cada ano tem um tema. O que você achou do evento desse ano? Você notou um progresso dos alunos? Nós tentamos valorizar sempre a tradição cultural artística popular brasileira, né? Buscando trabalhar toda a cultura e a diversidade dentro do nosso Brasil. Então, os estudantes sempre buscam valorizar, entender, compreender o contexto, não só vida e obra do artista, mas também as canções onde nós conseguimos colocar toda uma história contada. Por incrível que pareça, esse ano nós também fizemos uma gincana solidária e conseguimos arrecadar as 50 toneladas de alimentos. Então, foi o nosso maior recorde durante esse ano letivo, né? Durante os anos anteriores. Então, todo esse trabalho ele é voltado com a valorização para que possamos valorizar mesmo a história do nosso Brasil, desde as cantigas de roda, comidas típicas, danças, música, toda a história do nosso Brasil. Isso que eu ia te perguntar agora, como é que foi a estrutura desse evento? Que a gente falou das pinturas, a gente falou ali da apresentação dos trabalhos, como é que foi esse evento todo lá, a estrutura desse evento? Teve palco, teve muita dança, como é que foi? Teve, nós tivemos 3 palcos, né, onde aconteceram as danças, né, dos nossos estudantes, valorizando bastante a quadrilha também, porque nós valorizamos também muito a cultura nordestina. Então, falar de quadrilha é festa junina, é uma dança principal de que sempre toda a região é muito citado. E então eles realmente fizeram toda a coreografia montada, acaba tendo um espírito de competição, né? Porque falar de quadrilha é o eixo central de uma festa junina. E então os estudantes que fizeram a exposição, fizeram o trabalho da pintura e os que não fizeram conseguiram trabalhar essa questão da dança, que foi esplêndido, foi magnífico, foi fantástico. Espírito de competição, mas uma competição saudável, não é mesmo? Que promove aí a amizade entre os alunos, né? A interação entre os alunos. E é muito importante porque acaba valorizando toda a nossa diversidade cultural de todo o nosso Brasil. Entendi. E quantas pessoas estavam envolvidas, assim, mais ou menos, entre alunos, professores, para a gente ter uma ideia aí da dimensão desse evento? Toda a equipe do corpo docente, né? Desde os nossos mantenedores, a gestão escolar, os nossos diretores pedagógicos, coordenadores pedagógicos. Então, todo mundo teve uma grande participação nesse evento, que já é tradição da nossa rede de ensino. Muito legal, Marcos. Muito obrigada aí por estar aqui com a gente no SBT Brasília, primeira edição. É isso, Vivi. Eventos como esse, né, que a gente está vendo, que promovem o talento, promovem a interação dos alunos. Deu bastante gente lá também para assistir. Então, a gente fica aí, deixa essa mensagem aí, né, para mais colégios adotarem iniciativas como essa, que são aí maravilhosas para os alunos, para os professores, para todo mundo. Sem dúvida, muito legal, né, essa forma de envolver o aluno ali com a nossa cultura, nossa história. Parabéns. Bom, eu vou para o intervalo, mas eu volto rápido. Você me espera. A gente ainda vai ter notícia aqui para quem está em busca ali de um relacionamento estável, saudável, porque hoje é dia de Santo Antônio, dia do Santo Casamenteiro, e tem missa de hora em hora. Eu vou contar para vocês já também. Eu já volto. E olha, o Instituto Adolfo Lutz analisa as amostras de uma mulher que morreu depois de ter contraído febre maculosa. Essa doença é transmitida pelo carrapato estrela, que tem como hospedeiro ali animais de grande porte. E o namorado da vítima também morreu e apresentou os mesmos sintomas. Esse assunto chamou a atenção e você acompanha agora na reportagem. A família de Mariana Jordano quer saber o que aconteceu com ela e o namorado. Ela só trabalhava, não tinha nenhum vício, era uma pessoa que estava sempre controlada com seus exames, então eu acredito que foi uma fatalidade mesmo. Mariana era dentista e biomédica. Namorava há 3 meses o empresário e piloto de automobilismo Douglas Costa. Ela tinha 36 anos e ele 42. Segundo as famílias, o casal foi a uma festa numa fazenda em Campinas no dia 27 de maio. No fim de semana seguinte, viajou para Monte Verde, na cidade de Camanducaia, Minas Gerais. Lá, os dois começaram a apresentar febre alta, dores no corpo e manchas vermelhas na pele. Mariana e Douglas morreram em 5 dias. Na região aqui de cima, ela tinha uma picada que se formou um roxo, na perna também.
A Prefeitura de Jundiaí, cidade onde Douglas morava, informou que suspeita de 3 doenças: dengue, febre maculosa e leptospirose. Para este especialista do Hospital das Clínicas, pela rápida evolução da doença, o mais provável é que eles tenham contraído febre maculosa. A febre maculosa brasileira pode evoluir de uma forma grave de doença, com alteração em alguns órgãos internos de uma gravidade muito rápida, muitas vezes. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, que pode ser encontrado em animais de grande porte, como bois, cavalos e capivara. A transmissão se dá do carrapato infectado para o ser humano. Não há transmissão de pessoa para pessoa e o tratamento é com antibióticos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, em 2023 foram registrados 2 casos da doença. Os 2 terminaram em morte. As amostras biológicas de Mariana e Douglas serão analisadas aqui no Instituto Adolfo Lutz. Os resultados vão ser encaminhados ao Centro de Vigilância Epidemiológica e somente depois vai ser possível confirmar a causa da morte do casal. É importante sim, é fundamental a gente saber o que aconteceu, tanto do ponto de vista individual, para dar uma resposta aos familiares, mas também do ponto de vista de saúde pública. O Instituto Adolfo Lutz já confirmou o diagnóstico de febre maculosa para Mariana Giordano. O material colhido do corpo de Douglas Costa segue em análise. E você confere agora com exclusividade a segunda parte da entrevista feita pela repórter Mariana Távora, da nossa parceira TV Serra Dourada, de Goiânia, com Daiane Faria, que é mãe de Cecília e Mirielle, que foram mortas pelo pai, Ramon de Souza Pereira. Elas foram esfaqueadas e tiveram os corpos carbonizados. Veja a reportagem. Nos primeiros dias, eu não vou mentir, eu me sentia muito culpada. De tanto ouvir tanta gente falando, você é culpada, você é culpada. E aí eu pensei, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu realmente sou culpada. Só que uma amiga me falou, não se sinta culpada, porque você pode ter errado como esposa, como mulher, mas como mãe não. Como mãe eu não errei. Muitas pessoas têm falado, mas se ele não tivesse visto aquilo, você não tinha gerado ira nele. Tudo bem, ele ficou com ira, então por que que ele não me matou? Por quê? Porque quando você tá irado, você quer descontar sua raiva. Ele teve a oportunidade de me matar, porque eu fiquei sozinha com ele. A outra pessoa que estava comigo, covarde, foi embora, não teve coragem de afrontar ele, por ele ser homem. Né? Então, assim, eu fiquei sozinha cara a cara com ele. Ele me bateu, ele me enforcou. Ele podia ter passado 70 vezes por cima de mim com o carro, ter me matado. Mas não, o que ele fez foi pensado. Ele teve muito tempo, ele teve tempo de ligar para os meus pais e virou aquilo lá. Ele torturou as minhas filhas mentalmente, psicologicamente. Então, assim, não foi uma coisa na hora da raiva. Ele teve tempo para pensar. Ele teve tempo de pegar uma na creche. Ele teve tempo de ir na escola e pegar a outra. Ele teve tempo de passar em algum lugar e comprar faca porque ele não tinha. Ele teve tempo de comprar gasolina. E ele teve o tempo de chegar até Santo Antônio porque é longe. Então foi tudo pensado. Eu vejo aquela cena, rasga meu coração. Ela lá na porta, porque ele pegou ela primeiro na creche, a caçula. Aquela é a caçula na porta da escola, que foi buscar a mais velha. Então, estava toda feliz. Com certeza, na cabeça dela, ela estava, meu Deus, meu pai me buscou. Isso é o que eu imagino que passou na cabeça dela. Né? Então, ela jamais iria imaginar que ele iria fazer aquilo com elas. Todos os dias, era meu pai e minha mãe que buscavam eles na escola. As minhas filhas, elas eram meus orgulhos. Só orgulho. Onde ela chegava, Mirielle e a Cecília eram muito educadas, muito, muito, muito. Todo mundo que convivia comigo falava, Daiane, as suas filhas são diferentes, porque realmente elas eram. A mais velha cuidava muito da caçula, muito. Isso é muito doloroso para mim, eu sinto muita falta. Eu estou com muita saudade das minhas filhas e é uma saudade que eu nunca mais vou ver elas. Eu perdi 2 filhas, as 2 que eu tinha eu perdi.
da pior maneira que eu acho que uma mãe poderia perder e ainda ter que lidar com as pessoas que não sabem o que eu estou passando, está me julgando, falando assim, isso aí não é mãe, não, isso é uma mãe. Eu escutei diversas coisas absurdas, sabe? Ninguém sabe de que fato, como era a minha vida pessoal. Ninguém sabe. Ele era uma pessoa bem calma dentro de casa, só que ele não aceitava a separação. O amor já tinha acabado e ele sabia disso. Eu já tinha falado para ele. O amor acabou, eu não tenho mais amor para você de mulher para homem. Só que ele não aceitava. Ele me ligava 24 horas por dia, chamada de vídeo para saber onde que eu estava, com quem eu estava. Eu trabalhava também de motorista de aplicativo. E aí, se por algum acaso eu pegasse algum passageiro homem, meu Deus, se ele ficasse sabendo, já era uma loucura na minha cabeça. Ele não aceitava. Muito ciumento, possessivo mesmo. A pressão psicológica, ele falava assim, não, você vai largar de mim, eu vou separar, eu vou morrer. Eu prefiro morrer, eu prefiro me matar do que viver sem você e sem as meninas. Você teve medo disso impactar na vida das suas filhas? Exatamente. Eu falei assim, como que a pessoa depois se mata e as minhas filhas vai ficar sem pai por culpa da mãe? Então eu pensava muito isso. Mas só que uma coisa é certa, nunca fique com uma pessoa por dó. Porque no dia que ele fez o que ele fez comigo, ele não teve nenhum pingo de dó. Porque ele realmente me matou em vida. Ele queria me punir, com certeza. O ponto fraco de uma mãe é o quê? É os filhos. Como ele era um pai presente, como ele era um pai, igual qualquer outro pai, jamais eu imaginaria que ele ia fazer isso com elas. Porque se eu imaginasse, meu Deus, eu ligava eu já tinha até proibido, né, ele buscar as meninas na creche, na escola. Então é uma coisa que você não imagina que isso iria acontecer. Eu vou ser bem sincera, eu tenho ódio dele. E eu quero justiça. Eu quero justiça por quê? Porque as pessoas falam assim, que justiça você quer? Ele já está preso? Ele está preso, mas ele está isolado? As pessoas ficam protegendo ele, entende? E eu estou presa dentro de casa. Eu não sou bandido. Eu não cometi um crime. Eu cometi um erro. As minhas filhas tiveram 3 homenagens que fizeram para ela. Eu não pude ir em nenhuma. E isso me matou por dentro. Por que eu não pude ir nenhuma? Por causa de ameaça. Você acha que ele realmente tentou se matar naquele momento? Eu não acredito, não. Porque se realmente ele quisesse se matar, ele teria ficado dentro do carro. Então eu não acredito que ele queria se matar, não. Ele foi um covarde. Essa é a verdade. Ele foi um covarde, frio e calculista. Eu quero tentar lembrar delas os momentos bons que a gente teve. Quero lembrar dos momentos bonitos, de brincadeira, delas me maquiando, penteando meu cabelo, falando que me amavam, me chamando de princesa. Porque, pra mim, as minhas filhas, elas não morreram. Elas estão vivas pra sempre aqui no meu coração. Porque eu te amo e não consigo me ver sem ser o teu amor por anos. Não é acaso, é só amor, não existe engano. Ai, que triste, né? Que fiquem essas aí mesmo as lembranças. Vamos mudar de assunto, né? Voltar aqui para o DF, porque hoje, gente, é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. E por que essa data é tão comemorada, lembrada? Porque ele é mais conhecido como Santo Casamenteiro. E muita gente não arrumou um companheiro para comemorar o Dia dos Namorados, que foi ontem. Aí se apega ao santo, né? E hoje tem missa, gente, de hora em hora, lá na Paróquia Santo Antônio, que fica na 911 Sul. Dá para se programar, se for o seu caso, para poder receber essa bênção especial, né? Quem é que foi para lá, gente? Foi a repórter Kátia Gomes. Então vamos conversar com ela ao vivo. Kátia, boa tarde para você de novo. Olha, Kátia, eu fiquei sabendo que foi você que foi fazer essa cobertura desse assunto ano passado. E a gente quer saber se você andou fazendo pedido especial para Santo Antônio e se ele andou atendendo também. Oi, Viviane. Sim, eu fiz ano passado, só que eu acho que eu não pedi direito não, viu? Porque eu não fui atendida.
Mas eu acho que ainda dá tempo, né? Eu posso pedir esse ano, quem sabe ano que vem eu não chego aqui com novidade. E aproveitando, como você disse, né? Hoje é o dia de Santo Antônio. Olha só como que está aqui a igreja lotada, todo mundo pegando um pouquinho do pão, querendo a bênção. Deixa eu conversar aqui com o pessoal que está aqui pegando o pãozinho. A senhora, eu vi, a senhora veio pegar o pãozinho, a senhora é casada ou está procurando um novo amor? Não, sou casada há 42 anos. E o pãozinho então funcionou para a senhora na época? É, e todo dia que eu chego com o meu pãozinho, eu boto dentro da minha lata de arroz e graças a Deus nunca faltou nada na minha casa. Então esse é o segredo, pegar o pão e colocar dentro da lata de arroz. De um mantimento. De um mantimento. Acho que vou seguir essa dica, viu? Olha só quanta gente aqui. A missa acabou, uma das missas acabou agora, Viviane. A gente acompanhou ali, estava tendo uma missa. Ela acabou, então todo mundo que saiu da missa já correu para cá para garantir o seu pãozinho. Tudo bom que a senhora está aqui esperando o seu pãozinho? Colocar lá na vazia de arroz. Sempre faz isso? Sempre. E tá casada? Não, eu sou viúva. A senhora é viúva, tá querendo ou não? Não tá procurando um novo amor, não? Não, tô procurando. É só para abençoar mesmo, né? Olha só, tem uma senhora que quer aqui falar aqui com a gente. Dona Rosa. Eu quero dar um testemunho de Santo Antônio. Eu casei dia de Santo Antônio. Eu tenho um filho aniversariando dia de Santo Antônio. Eu tenho um filho casado dia de Santo Antônio, dia do tudo. Nossa, então o Santo Antônio é importante na vida da senhora. É, minha vida é importante. E domingo eu fiz a boda de ouro, 50 anos de casado, domingo agora. Viu, gente? Olha, pra quem tem fé, realmente funciona. Isso aí, Santo Antônio na minha vida é importante. Pra falar um pouquinho da... Eu venho, todo ano eu tô Tá aqui. certo, não pode perder a fé mesmo. Não pode. Bom, e para falar sobre essa programação aqui, eu vou conversar com o Frei Edgar, que o Frei está abençoando todo mundo. Foi até difícil conseguir ele puxar aqui para dar essa entrevista. Todo mundo quer a bênção hoje, não é, seu Frei Edgar? Ele quer estar do meu lado, porque ele sabe que eu casei. Pois é, ela está feliz porque ela comemorou 50 anos agora de casada. Agora, Frei, me diga. Agora me diz, Frei, qual que é a programação aqui? É aberta ao público? Qualquer pessoa pode vir, chegar, participar da missa, pegar o pão? Sim, qualquer pessoa pode participar. Hoje nós temos pão o dia todo, né? Nós temos as missas de hora em hora, temos 2 locais de missas. Então a pessoa pode vir, veja o melhor horário, venha participar. Depois tem a bênção individual com os freis, tem também as confissões, esse restante de tarde agora, e também a adoração ao Santíssimo. E lá no Arraial de Santo Antônio, temos a noite com as barraquinhas ainda, né? Nós temos a tarde toda e a noite. Então temos uma programação muito grande em 2 locais, aqui na igreja, no santuário, e lá no nosso Arraial de Santo Antônio. Então, fiquei sabendo ali que essa programação vai até 1h da manhã. É mais ou menos isso, né? Vamos esperar que as pessoas venham. Estamos muito otimistas para que as pessoas possam vir, possam participar conosco nesse dia de hoje. Realmente é um dia onde a pessoa vem, são os devotos de Santo Antônio, encontram aqui esse espaço de oração, encontram esse espaço de pedir a intercessão de Santo Antônio. Agora me conta, por que é tão importante comer esse pão? Tem realmente relação? Quem come o pão garante que vai casar, ou pelo menos, ou não? É somente mesmo a fé. Qual que é o significado do pão, para quem não entende? Olha, o pão de Santo Antônio, ele ofereceu o pão principalmente para as pessoas pobres, né? Então este é o nosso sentido, é a pessoa trazer o seu pão, a pessoa entregar para que seja entregue depois para os pobres e a pessoa levar o pão abençoado para a sua casa, que é o sentido justamente de aprofundar na fé, na necessidade que a pessoa precisa. Então, se a pessoa está precisando de muita paz, se ela está precisando realmente, seja então aí que as pessoas vêm rezar muito por causa do casamento, coisa assim, tudo bem, a pessoa pode vir, pode comer o pão de Santo Antônio, que Santo Antônio vai interceder para enviar uma pessoa amada, uma pessoa que vai fazer você feliz, né? Eu acho que isso que é importante, é que a pessoa se complete, encontre aquela pessoa que vai completar a sua vida. Então, importante mesmo também é a oração, a fé. É a fé, a pessoa aprofundar-se, né? É a sua espiritualidade, é a pessoa ter Santo Antônio como um modelo de vida. Então acho que isso que é importante. E as pessoas vêm aqui hoje de diversos motivos, né? Com diversas buscas, e elas vão encontrar aqui este santo que é tão amado em todo o nosso país.
Não, maravilha. Muito obrigada, Frei, pelas informações. Deixa eu tentar falar com mais algumas pessoas aqui. Tá vendo que o senhor estava aqui, o senhor pegou o pão, me conta, já comeu seu pão, tá levando para casa? Tô levando para casa e comi um pouco aqui também. E me diz uma coisa, o senhor é casado, tá procurando um amor? Como é que tá a situação desse seu coraçãozinho? Eu tô casado, mas não tá muito bom meu casamento. Meu Deus do céu, não deixa sua mulher ouvir isso, não? Cadê ela? Ela tá por aqui. Ah, ela tá por aqui, né? Não deixa ela ouvir isso, não, porque... Eu vou trocar ela por 2,20, logo, viu? Tá certo, então. Fortaleza agora dia 20, eu não sei não. E quantos anos de casado? Eu tenho 64. Não, quantos anos de casado? Ah, de casado com ela 43. Separa mais não, 43 já não separa mais não. Eu vou largar esse trem, não tem jeito. Vai não, ele tá brincando. Enjoada. Olha aí, Viviane, o pessoal leva na esportiva, na brincadeira, mas o assunto realmente é sério. Quem tem fé, quem acredita, quem principalmente é devoto de Santo Antônio, pode participar aqui da missa. Também vai ter programação durante o dia inteiro. Como você falou, né? Missa todos os dias, missa de hora em hora. E no final, às 10 horas da noite, vai ter a premiação das barracas. E 1 da manhã é a previsão do encerramento aqui das barraquinhas. Então, é um dia de muita fé, de muita devoção para quem quer não só arrumar um namoro, um casamento, né, um relacionamento, mas para quem quer também pedir outras bênçãos. O Santo Antônio está aqui, né? O pão vai ser abençoado, como muitas pessoas fazem. Pegam esse pão abençoado, leva para casa, guarda dentro de algum mantimento. As pessoas preferem guardar ali dentro de uma vasilha com arroz, que, tendo fé, tudo que for pedido, Santo Antônio pode sim realizar. Volto com você. Ô, Kátia, então a gente aprendeu aqui, pelo que eu entendi, o pãozinho que o pessoal fica aí, né, leva para casa, fica ansioso por ele traz fartura. E aí, aquela questão do Santo Antônio, gente, acender a vela. Agora tem que cuidar com carinho. Tem muita gente que coloca o Santo Antônio de cabeça para baixo, porque demorou a arrumar um companheiro bom. Então, não tem que tratar bem. Agora, Kátia, eu vou te falar, viu? Você levou só o pãozinho ou você começou a acender vela também nesse último ano? Conta pra gente. Na verdade, eu comi o pão, eu nem levei para casa, mas esse ano eu vou tentar essa técnica de levar o pão para casa e colocar dentro da vasilha de arroz. Eu acho que é uma técnica legal. Antes de encerrar, deixa eu só ouvir. Ela pediu para conversar com a gente, que ela disse que tem um testemunho muito bonito em relação a Santo Antônio, né? Conta pra gente, primeiro, qual que é o seu nome? Margarete. Margarete, qual que é o seu testemunho? É uma graça que eu recebi, né, da intercessão de Santo Antônio, que quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu nem sabia que eu estava grávida e eu tive contato com meu outro filho, teve rubéola. E num momento muito crítico, né, e eu fui ao médico e ele me encaminhou para fazer o aborto terapêutico, como deu confirmada a rubéola no meu organismo, então que eu teria que fazer o aborto, porque eu tinha 99,99% de chance do meu filho nascer com problemas. Só que eu não quis fazer, não tive coragem. E eu recorri a Santo Antônio, né? Eu fiz durante a gestação todinha, fazendo oração, pedindo a ele a intercessão. E graças a Deus, a intercessão de Santo Antônio, meu filho nasceu perfeito. E agora veio pegar o seu pãozinho, porque a sua fé continua desde então. Desde então e sempre, só tenho a agradecer. É realmente muito bonito seu testemunho, viu? Pois é, Viviane, tá vendo? Então, o que move mesmo é a fé. Claro, o pãozinho, ele é abençoado, a pessoa come esse pão, pode levar para casa para guardar, mas a oração ali é fundamental. Ela tá me perguntando se eu já casei. Então, eu já tive um relacionamento sério, não casei ainda não. Mas se você tiver devoção com Santo Antônio, primeiro que você encontrar hoje, você casa. Primeiro que encontrar hoje? Você pega uma moeda, vai ali, troca a moeda, pega a moeda e vai. Quando você andar, você procura. Dá para qualquer pessoa que dê seu nome. Kátia. Não, você vai perguntar para quem você vai dar a moeda, dê seu nome. Pode ser o nome que for, rapaz, você vai casar. Porque eu fiz isso, estou com 57 anos de casado, namorei 30 dias, noivei, fugi e casei. Deu certo, então tá até hoje. Com 57 anos de casado, 5 filhos, todos 5 Antônio. Tá, explica de novo como é que é. Eu vou procurar uma moeda? Eu tenho que achar essa moeda. Tem que trocar a moeda. Eu sempre posso trocá-la no altar dele, né? Aí, por qualquer moeda, você encontrar de um centavo, do que for, você pode trocar. E aí você procura. Rapaz, você encontrar.
Qualquer pessoa, não é? É o nome da pessoa que você vai casar, não é com aquela pessoa que você vai dar moeda. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Olha aqui a moeda. Pronto, achamos uma moeda. Agora me explica. Essa mina é devota de Santo Antônio. Então eu vou pegar essa moeda, vou entregar para a primeira pessoa que eu quiser, o rapaz que eu quiser. Você encontrar, se você quiser não, você encontrar. Tá, tá. Não precisa ser aqui agora não, pode guardar para depois? Sei o nome. Só saber do nome, é o nome da pessoa que você vai casar. Então tá. Aí, olha, eu tenho 5 filhos. Tá bom. Olha, tem a primeira, que ele chama mais velha, é a primeira, com 57 anos, Antônia Norbélia, Antônia Norbênia, Antônia Nádia, Antônio Carlos e Antônia Noélia. São 4 filhas mulher e um homem. Tudo Antônio? Tudo Antônio, e até hoje, aonde eu vou... Em homenagem ao Santo Antônio? Em homenagem ao Santo Antônio. Ele me curou, ele fez a cirurgia do meu peito. Tá aqui, eu estava com 22 dias de resguardo. E eu fui desenganada. E eu me peguei com ele na véspera do dia dele, porque no Ceará o povo faz festa, você sabe. Aí eu perguntei para minha avó, vó, que zoada é essa do mundo? Ela sou Gervésio para Santo Antônio. Eu me sentei na rede e pedi a ele, se ele me mostrasse as graças, porque eu fosse curada desse peito, eu ia 9 trezenas, 9 terça-feira, pedindo esmola para ele, vestido de Santo Antônio. Se ele me alcançasse, todos os filhos que eu tivesse eram Antônio. E tá aí todos Antônio, tá aqui o peito, não perdi ele. Não dava de mamar, mas aparava o leite aqui, dava para os meninos, foi da primeira. É muita fé e sacrifício, né? Sacrifício. Obrigada, viu, pelo seu depoimento. Olha aqui, São Francisco. São Francisco também. Olha, eu viajei São Paulo, Goiânia e Paraguai. Todo canto que é essa cidade eu encontrava uma igreja de Santo Antônio. Agora eu vou trabalhar aqui. Mostra ali a sua camiseta. Agora eu vou trabalhar aqui, sabe? E vou embora porque eu estou com a filha com terminal de câncer. Mas ela disse que tem fé e eu trouxe seu pão para ela. Tá certo, então. Obrigada, viu, meu bem? Obrigada pelo seu depoimento. Então é isso, Viviane, viu? Muita fé, viu? E sacrifício. Esse é o segredo. Volto com você. São muitos testemunhos, né, Kátia? O pessoal realmente quer contar ali, porque foram muitas graças, muitas bênçãos. A gente vê que ela ainda tem mais coisa para contar. Mas olha, Kátia, depois dessa dica aí, dessa moeda, agora eu acho que vai dar certo, hein? Então procura bem esse homem, porque você vai perguntar o nome, porque pelo jeito, tanto de filho, né? Foram 4 filhos aí que ela falou que teve com essa mandinga aí. E junto o pãozinho, coloca ali uma velhinha perto de Santo Antônio, que não é possível. Agora, juntando tudo isso, a gente espera que ano que vem você dê uma notícia diferente pra gente, Kátia. Obrigada, viu? Agora, gente, vocês viram, né? Tem missa de hora em hora. Depois também tem festa. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo para a Pamela, que é a nossa chefe de reportagem, para a Cíntia, minha irmã, que estão fazendo aniversário hoje. Deve ter mais bênção por aí. Beijo para vocês. Até amanhã, viu? Tchau, tchau. Obrigada pela